Neste mundo, curandeiros foram reconhecidos por suas habilidades excepcionais e frequentemente recebem posições de poder. Como resultado, existe até uma academia real dedicada a treinar os melhores curandeiros da nação. Como curandeiro, você geralmente será classificado como de primeira, segunda ou terceira categoria. Mas então temos Zenos, que nem sequer tem uma licença para usar magia de cura. No entanto, isso não o impediu de ajudar as pessoas sempre que pode, então ele abriu um pequeno consultório na periferia do reino para tratar das pessoas que precisam de sua ajuda. Assim que termina de curar o homem que veio ao seu consultório, o homem agradece, mas não tem muito para pagar Zenos, então oferece todo o dinheiro que tem no bolso. Zenos está bem com isso, porque ele não está fazendo isso por lucro pessoal, e depois que o homem sai, sua assistente Lely entra para lembrá-lo de que ele tem uma visita domiciliar. Enos diz que vai sair imediatamente, então Lely diz que vai deixar o jantar esperando quando ele voltar. Algumas horas depois, Enos termina a visita e está voltando para casa, mas enquanto caminha pela rua, ele percebe uma garota loba que parece estar com muita dor. Nesse momento, um nobre a alcança e começa a gritar com ela. Ele pergunta onde ela esteve, então a garota tenta explicar que seu estômago estava doendo muito, então tentou ir ao hospital, mas não a trataram porque ela não tinha dinheiro. O nobre a olha como se fosse estúpida e diz que dor de estômago não é motivo suficiente para ir ao hospital, especialmente para uma escrava como ela, sem seguro de saúde. Ele então a arrasta e diz que ela deve voltar ao trabalho imediatamente. O nobre leva a garota a um cemitério e a joga no chão, fazendo com que bata a cabeça em uma lápide. Ele realmente não deve se importar com a saúde dela, porque uma lesão dessas é o suficiente para matar uma pessoa. Além disso, depois que a garota rola no chão de dor, uma energia negra assustadora entra nela, então eu estaria muito preocupado. No entanto, o nobre tem as habilidades de observação de um homem cego, então acha que a garota está fingindo e diz para ela se levantar imediatamente. Obviamente, ela não pode fazer isso por causa da dor severa. O nobre se aproxima de seu corpo e ameaça colocá-la em um daqueles túmulos se ela não obedecer, mas ela mal consegue se mover, então ele continua a chutá-la pelo chão. O nobre está cansado de esperar por ela, então diz que ela deve se apressar e começar a procurar por qualquer coisa de valor no cemitério. Ele então começa a se afastar, e talvez seja pela dor extrema ou pelo fato de ela ter sido possuída, mas a garota surta e corta o nobre no estômago. O nobre fica incrédulo no início, porque nunca havia sido ferido tão gravemente antes. Ele tenta argumentar com a garota loba, mas então se lembra de como a estava chutando segundos atrás, e ela parece estar sedenta por sangue, então não há sentido em tentar negociar. Ele começa a correr na velocidade de uma caminhada rápida, porque é o máximo que consegue, e o nobre definitivamente teria morrido aqui. Mas por algum milagre, Enos estava na área, então ele corre até ele pedindo ajuda. Ele diz a Zenos que sua escrava enlouqueceu e está tentando matá-lo, mas Zenos viu como ele a tratou naquela rua, então tem certeza de que o nobre mereceu isso. A garota loba eventualmente alcança o nobre, então ele implora a Zenos que o salve. Enos dá uma olhada nela e pode claramente ver a energia negra ao redor dela, então pergunta ao nobre o que ele estava fazendo quando a garota perdeu o controle. O nobre não quer admitir que estava tentando fazê-la saquear túmulos para ele, então apenas diz que estava colhendo itens. Isso é definitivamente ilegal, mas ele tenta mudar de assunto e lembra Zenos que está gravemente ferido, então precisa ir ao hospital imediatamente. Ele até oferece pagar Zenos se ele puder salvá-lo da garota, mas Zenos não liga para dinheiro. No entanto, ele também fez um juramento de salvar vidas, então quando a garota investe contra o nobre, Enos o puxa para fora do caminho a tempo. A garota então joga um monte de pedras em Zenos, então ele habilmente as desvia sem muito esforço. Se ele é habilidoso o suficiente para fazer isso, o nobre pensa que ele deveria ser capaz de matar a garota, mas Zenos recusa firmemente porque ele tem uma regra estrita de não matar. O nobre diz para ele parar de falar essas bobagens de cavaleiro negro, porque se Zenos não matar aquela garota agora mesmo, então ela pode acabar matando o nobre. Mas Zenos ainda se recusa, porque, como curandeiro, seu objetivo é salvar o máximo de pessoas possível. E imediatamente após dizer isso, ele procede a socar diretamente uma pedra que a garota jogou nele, e eu tenho quase certeza de que curandeiros normalmente não podem fazer isso. Zenos consegue perceber que a garota é incrivelmente rápida. Na verdade, ela é muito mais rápida do que um semi-humano deveria ser, então ele sabe que algo está errado. Ele não quer machucá-la muito, então quando a garota tenta cortá-lo, ele levanta um escudo, e assim que ela faz contato, ela é lançada para trás contra um prédio próximo.
Por acaso, isso também faz com que uma parte do prédio desabe bem ao lado do nobre, e Zenos é rápido, então ele totalmente poderia ter salvado o nobre, mas ele simplesmente escolheu não fazer isso. Agora que tudo se acalmou, Enos caminha até o corpo da garota, e a perna dela está quebrada pela queda, então ela está lutando para se afastar. Ela ainda está selvagem, então Zenos deixa que ela morda seu braço para mantê-la no lugar. Ele descobriu que ela está possuída, então coloca a mão em sua cabeça e começa a curá-la para expulsar o espírito. Ele é bem-sucedido, mas ainda está um pouco curioso sobre o que ela poderia estar fazendo para ser possuída por um espírito. De qualquer forma, ele ainda precisa lidar com os fantasmas, então usa seus poderes para exorcizá-lo. Ele então se vira para a garota, e agora que ela está de volta ao normal, ele cura sua perna quebrada para que ela possa andar novamente. O nobre vê isso enquanto se puxa para fora dos escombros, e fica impressionado por Zenos ser poderoso o suficiente para curar uma perna quebrada instantaneamente. Ele ainda está gravemente ferido, então implora para Zenos salvá-lo, mas Zenos diz que na verdade acabou de bater o ponto do dia, então o nobre terá que esperar até amanhã para ser curado. O nobre sabe que vai sangrar até a morte em algumas horas, então implora para Zenos curá-lo agora. Zenos eventualmente concorda, mas diz que isso vai custar um extra. O nobre não se importa com o preço, então dá a Zenos todo o dinheiro que tem. Isso está bem acima da taxa de mercado atual para curas, então ele garante que Zenos deveria estar satisfeito. Mas para suas surpresas, Enos diz que isso está longe de ser o suficiente. Ele normalmente não se importa com pagamento, mas considerando o quão canalha o nobre estava agindo antes, Enos está se sentindo muito capitalista agora. O nobre ameaça denunciar Zenos por extorsão, mas isso não o incomodaria, já que ele nem tem licença em primeiro lugar. Ele é tecnicamente um curandeiro ilegal, mas o nobre provavelmente sabe tudo sobre coisas ilegais, considerando o fato de que ele estava saqueando túmulos. De qualquer forma, Enos está disposto a fazer um acordo, então diz ao nobre que está disposto a aceitar pagamento alternativo. Então, além do ouro, ele quer levar a escrava do nobre. O nobre nunca se importou com a garota mesmo, então concorda com os termos de Zenos, e assim que Zenos o cura, ele entrega o contrato de escravidão da garota. O nobre então vai embora em um acesso de raiva. Então Zenos senta no chão ao lado da garota e espera ela acordar. Quando ela finalmente recobra a consciência, fica surpresa ao ver um homem sentado ao seu lado e pergunta quem ele é. Zenos diz seu nome e explica que acabou de comprá-la, então a partir de agora ela é sua escrava. Com isso fora do caminho, ele diz para Tio tirar a roupa imediatamente. Tio fica nervosa e pergunta se ele está falando sério, mas Zenos não está brincando. Ele diz que pagou muito por Tio, então precisa ter certeza de que sua propriedade está em boas condições. Tio eventualmente faz o que ele manda, já que não pode desobedecer seu mestre, e assim que Zenos dá uma boa olhada no corpo dela, ele pode imediatamente ver o que está errado. Ele percebeu que ela estava com dor antes, e isso é porque ela tem uma pedra na vesícula bloqueando o ducto biliar. Isso deve ser fácil o suficiente para ele consertar, então ele alcança o estômago dela e usa magia para realizar a operação. Em um instante, a pedra é removida e Tio não sente mais dor, então ela pergunta a Zenos o que ele fez. Zenos explica que tudo o que ele fez foi abrir o estômago dela, extrair a pedra na vesícula e fechá-la novamente em uma fração de segundo, um procedimento totalmente normal. Enos não acha que há nada de especial nisso, mas Tio sabe com certeza que nenhum outro curandeiro poderia fazer algo assim. Ela agradece a Zenos por curá-la, mas ele diz que um agradecimento não era suficiente. Ele investiu muito nela, então vai precisar que Tio trabalhe para pagar o que deve. A princípio, Tio pensa que Zenos vai pedir que ela o sirva com seu corpo, mas Zenos só quer que ela lhe dê direções para uma planta específica que ele está procurando. Tio acha esse pedido estranho, mas o leva até um arbusto com as folhas que ele procurava. Ela pergunta se é só isso mesmo que ele quer dela, porque ela está disposta a fazer muito mais por ele, mas Zenos diz que isso é o suficiente. Zenos exige um preço justo pelo trabalho que faz para os outros, e a ajuda dela em encontrar essas folhas era tudo o que ele precisava, então todas as dívidas foram quitadas. Ele então rasga o contrato de escravidão de Tio e diz que ela pode fazer o que quiser da vida dela agora. Tio realmente não sabe o que fazer consigo mesma agora que não é mais uma escrava, mas está livre para tentar todo tipo de coisa nova, e tudo graças a Zenos. Ela pergunta se pode vê-lo novamente, e Zenos diz que, se ela se machucar, ele ficará feliz em curá-la, mas não de graça, é claro. Enquanto isso, de volta a casa, enquanto Zenos estava trabalhando, Lely começou a preparar o jantar. A comida cheirava tão bem que o fantasma residente, Camila, teve que descer para ver o que estava cozinhando.
Lely anota, e Camila diz que está animada para provar a comida da Lely, mas a comida ainda vai demorar um pouco para ficar pronta, então ela vai ter que esperar em seu quarto. Nesse momento, uma garota chamada Sofia entrou procurando por Zenos, mas Lely diz que ele está fora em uma visita domiciliar, então ele não está aqui agora. Sofia esperava ter Zenos só para ela chegando mais cedo hoje, mas como ele não está, ela decide esperar até ele voltar. Parece que Sofia não foi a única que queria ver Zenos hoje, porque alguns momentos depois, Linga aparece procurando por ele também. Lely informa que Zenos não está aqui, então Linga diz que vai esperar, mas fica surpresa ao ver que Sofia já está aqui. Ela esperava lamber Zenos por inteiro enquanto ele inspecionava o corpo dela, mas agora esse plano está arruinado. Alguns momentos depois, uma garota orc chamada Lu arromba a porta, então Lely vai até ela e diz que ela pode se juntar a elas dentro, mas só depois de consertar a porta da frente que ela quebrou. Lu também gosta de Zenos, mas na verdade veio porque conseguiu sentir o cheiro da comida de Lely a quilômetros de distância e queria muito experimentá-la. Eventualmente, Lely termina de cozinhar, então vai terminar algumas tarefas e deixa as outras na cozinha. No segundo em que Lely sai da cozinha, as garotas semi-humanas não conseguem mais resistir ao cheiro da comida da Lely, então todas vão dar uma provadinha, mas elas com certeza são espertas o suficiente para não esvaziar toda a panela. Deixa pra lá. Essa panela parece bem vazia agora. As três estão começando a perceber o quanto erraram feio, porque Lely com certeza vai ficar brava quando voltar. Alguns momentos depois, Lely retorna, e ao ver o que aconteceu, ela sorri para as garotas e exige que elas se expliquem. Mais tarde naquela noite, Enos finalmente retorna para casa, e Lely pede desculpas porque o jantar não está pronto como ela havia prometido. Houve um pequeno problema com a comida, mas ela já encontrou a solução. Ela mandou as garotas buscarem ingredientes para que ela fizesse um novo prato, e quando elas retornaram, trouxeram bem mais ingredientes do que ela esperava, então Lely poderá fazer um banquete essa noite. Mas antes disso, ela sabe que Zenos deve ter trabalhado duro o dia todo, então diz que vai preparar uma xícara de chá para ele relaxar. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Enos já fez parte de um grupo de aventureiros de classe mundial. Mas um dia o líder do grupo, Aston, joga uma moeda de ouro nele para lembrá-lo de que ele é pobre e diz que está expulsando Zenos do grupo. Ele diz a Zenos que ele é um inútil desperdício de espaço e que o grupo é melhor sem ele. Mas Zenos sabe com certeza que ele é a única coisa que mantém esse grupo unido. No entanto, Aston se recusa a acreditar nisso. Ele só recrutou Zenos para usá-lo como escudo humano, já que ninguém se importaria se ele fosse morto em batalha. Mas agora que o grupo se tornou fortes, Enos tenta dizer a ele que a única razão de serem fortes é porque ele está lá para curá-los toda vez que Aston faz alguma estupidez. Mas Aston diz que suas habilidades de cura obscuras e autodidatas são inúteis e que qualquer outro curandeiro poderia fazer um trabalho melhor do que ele. Enquanto isso, num beco, 2 comerciantes de escravos estão tentando segurar uma garota elfa para amarrá-la e vendê-la mais tarde. A mulher avisa seu parceiro para tomar cuidado para não machucar Lely, já que elfos são muito raros e eles podem conseguir mais dinheiro se ela estiver em boas condições. O homem já a tem presa no chão. Mas Lely se recusa a cair sem lutar. Então ela o chuta nas bolas, e enquanto ele geme de dor, ela começa a correr. Ela provavelmente poderia ter escapado também. Mas infelizmente o homem tinha um arco, então ele atira no tornozelo dela. Lily cai no chão e não pode mais fugir. Então o homem a alcança. Ele tenta segurá-la de novo, mas Lily morde a mão dele com a força de 1000 chihuahuas. Então o homem tem que esfaqueá-la para se soltar. Zenos por acaso estava passando por aquele beco e encontra Lely no chão sangrando e pergunta aos dois se foram eles que fizeram isso com ela. Eles mandam ele se ferrar porque a escravidão é perfeitamente legal nesse país e que eles são donos de Lely, então podem fazer o que quiserem com ela. Enos sabe que eles estão certos, então legalmente ele não pode fazer nada para ajudar Lely. Mas então ele tem uma ideia e diz que quer comprar Lely. Ele oferece a eles as moedas de ouro que recebeu de Aston. E normalmente eles recusariam, já que escravos elfos valem muito mais do que uma moeda de ouro. Mas como ela já está sangrando no chão, eles decidem pegar o dinheiro e ir embora. Depois que eles se vão, Enos se aproxima de Lily para ver se ela ainda está viva.
Lily já aceitou seu destino e diz a Zenos para apenas deixá-la ali, mas ele diz que ela não vai morrer. Lely olha para seu ferimento e fica surpresa ao ver que Zenos já a curou completamente. Ela agradece por sua ajuda e pede desculpas pelas moedas de ouro que ele gastou para comprá-la, mas Zeus realmente não queria ficar com elas de qualquer maneira, já que o lembravam de Aston. Ele pergunta a Lely se ela tem uma casa para onde possa ir, mas como ela era uma escrava, é seguro assumir que está falida e sem teto. Ela também está com muita fome, então Zenos oferece conseguir comida e roupas para ela antes de qualquer outra coisa. Zenos acaba levando-a a uma lanchonete próxima e compra um novo conjunto de roupas no caminho. Lely está feliz comendo a comida que Zenos comprou para ela, mas está um pouco confusa, já que ele não comprou comida para si mesmo. Zenos diz a ela que não está com fome, mas na realidade ele está completamente quebrado. Ele gastou o resto do seu dinheiro em roupas e comida para Lely. E como foi expulso da Golden Phoenix, provavelmente vai precisar arrumar um novo trabalho logo para não morrer de fome. Nesse momento, um homem entra tropeçando na lanchonete e parece que seu braço está machucado. Ele se meteu em problemas e conseguiu sair vivo, mas definitivamente não está bem. Zenos o observa do outro lado da sala e, pelo buraco em seu braço e pelas marcas de queimadura leve, deduz que o homem foi atingido por uma arma mágica. Não é grande coisa, já que o cara é uma pessoa lagarto. Então o ferimento deve se curar naturalmente em alguns dias. Mas por outro lado, o ferimento é bem profundo, então é melhor cuidar disso agora. Xeno estende a mão para lançar cura no homem. E em poucos segundos, o buraco no braço dele se fecha. O homem fica surpreso ao ver que seu braço voltou ao normal. Então pergunta a Zenos quem ele é. E antes que ele possa responder, Leilu declara que Zenos é um curandeiro lendário. O homem nunca ouviu falar dele antes, mas está realmente grato pela ajuda de Zeno. Então ele entrega a ele algumas moedas e promete espalhar a notícia sobre ele. Zenos fica um pouco confuso sobre por que o cara lhe deu dinheiro a princípio, mas então percebe que curandeiros normalmente são pagos por curar pessoas. Isso lhe dá uma ideia, então ele decide abrir uma clínica e se tornar um curandeiro profissional. Mas como ele é das favelas, será difícil conseguir uma licença oficial de cura. Além disso, administrar um negócio legítimo significaria que ele teria que pagar impostos. E nas palavras de Virgil, sonegar impostos não é crime, é uma obrigação. É por isso que Zenos vai se tornar um curandeiro clandestino. Lily não entende muito bem o que ele está dizendo, mas se Zenos vai abrir uma clínica, então ela quer ajudá-lo. Zenos pensa sobre isso por um segundo e, como abrir uma clínica sem licença seria ilegal, ele não sabe se é certo arrastar uma criança inocente para isso. Mas Lily o lembra de que ele a comprou há alguns minutos e isso o torna seu mestre. Então é dever dela segui-lo, não importa quantas leis ele quebre. Zenos realmente não pretendia se tornar seu mestre. Ele só queria ajudá-la. Leela então aponta que ela não tem para onde ir. Então, se ele não a levar com ele, será culpa dele se ela acabar como escrava de novo. Zenos eventualmente cede e concorda em deixar Lely ir com ele. Então ela jura que servirá Zenos com cada centímetro do seu corpo. Mas ele pede para que ela, por favor, não torne isso estranho. De qualquer forma, se Zenos vai abrir uma clínica, ele vai precisar resolver seu atual problema de falta de moradia. Então ele leva Lely a uma parte abandonada da cidade para procurar um lugar para ficar. Lely pergunta a Zenos por que ele quer morar ali. Então ele explica que precisa se manter escondido para que a Associação Real não descubra sua clínica ilegal. Além disso, com o quão assustador esse lugar é, os valores das propriedades estão no preço perfeito para sua carteira vazia, grátis. Lily não pode negar isso, mas ela ainda está preocupada porque sabe que monstros assustadores tendem a viver em lugares assim. Os dois eventualmente encontram uma casa que ainda está perfeitamente intacta. Então Zenos acha que acabou de ganhar na loteria. Mas assim que Lely vê o lugar, ela fica aterrorizada porque isso parece uma casa mal assombrada típica. Se eles tiverem azar, podem até dar de cara com uma aparição. Zenos não faz ideia do que é uma aparição, então Lely explica que aparições são monstros mortos-vivos aterrorizantes que podem transformar pessoas em fantasmas com um único toque. Eles entram, mas está bem escuro, então Lely se oferece para usar sua magia para fornecer alguma luz. Zeus fica surpreso que Lely consegue usar magia, mas ela só pode usar feitiços básicos, então ela não acha isso muito impressionante. Com o cômodo iluminado, agora eles podem ver tudo claramente e é tão ruim quanto Lely imaginava. Mas Zenista ainda está bem otimista. Este lugar ainda tem um bom telhado e as colunas de sustentação são firmes, então é perfeito para a clínica deles. No entanto, eles enfrentam um grande problema.
Há realmente uma aparição ali e ela diz que vai sugar Zenos até secá-lo de sua força vital. Lely está surtando, mas Zenos está apenas decepcionado que a casa já estava ocupada. Carmela investe contra Zenos, mas ele facilmente a derruba com um feitiço de cura e destrói ambos os braços dela. Ele não está nem um pouco intimidado por Carmela porque, quando ainda estava na Golden Phoenix, Aston frequentemente o mandava sozinho para o labirinto sempre que estava de mau humor, e Zenos frequentemente encontrava aparições lá. Então ele já derrotou pelo menos uma centena delas. Acontece que magia de cura é bastante eficaz contra monstros mortos-vivos. Voltando ao assunto, ele pede desculpas a Carmela por invadir a casa dela assim, mas não há outras opções por aqui, então pergunta se ela se importaria que ele se mudasse. Carmela se sente insultada por Zenos e quer sugerir morar com ela, a rainha das aparições. Então ela convoca um monte de seus servos fantasmas para se livrar dele. No entanto, Enos casualmente usa um feitiço de cura avançado para eliminar todos eles. Carmela fica chocada com o poder que Zenos possui e começa a se preocupar que ele possa exorcizá-la. Mas ele realmente não quer lutar com Carmela. Ele percebe que Ruge está agindo assim, mas ele realmente precisa de um lugar para ficar. Então ele pergunta se ela estaria disposta a dar a ele e a Lely pelo menos um quarto e um espaço para eles tratarem futuros pacientes. Carmela sabe que não pode vencer Zenos, então diz a ele que pode ficar com o primeiro andar, mas ela vai manter o segundo andar para si mesma. Zenos acha que isso saiu até que bem, mas Lely não sabe se deveria ter mais medo de Carmela ou de Zenos. Na manhã seguinte, Lely está muito entediada, já que não há pacientes por perto, então pergunta a Zenos se deveria sair para fazer um pouco de divulgação. Mas Zenos acha que isso não é uma boa ideia, já que o Hospital Real pode descobrir esse lugar. Além disso, não deve demorar muito para que eles recebam seu primeiro cliente. E dito e feito, alguns minutos depois, alguém entra. Lily se levanta para ir receber o primeiro cliente e fica surpresa ao ver que é o cara que Zenos curou ontem. Enos já esperava que ele aparecesse mais cedo ou mais tarde, já que cidadãos que seguem a lei não costumam levar tiros de balas mágicas. E caras como ele provavelmente não querem ir a hospitais normais por motivos óbvios. O homem se apresenta como Zud e diz que precisa que Zenos dê uma olhada em sua irmã. Enos diz que fará o que puder, então Sofia mostra a ele seu ferimento leve na pele. Sofia diz que seu braço está estranho desde ontem, e após dar uma olhada no ferimentos, Enos deduz que Sofia foi atingida por algum tipo de magia com atributo de veneno. Rafia pergunta se há algo que ele possa fazer a respeito, mas como Zafia passou a noite toda com o ferimento daquele jeito, todo o tecido do braço dela está praticamente morto. Ele diz que é melhor apenas cortar o braço inteiro para evitar a propagação do veneno. Rafia fica decepcionada ao saber que vai ter que perder um braço, mas é o que é. Então ela pergunta quanto vai custar para Zenos amputar. Ele diz que ela terá que pagar 1 milhão. E assim que ele diz isso, Ant fica enfurecido porque esse é um preço absurdo por uma simples amputação. Ele está pronto para partir para a briga por isso, mas Zafia diz para ele se acalmar e começa a tentar negociar com Zenos. Ela pergunta se ele realmente quer cobrar um preço tão alto quando ela é Zafia, o Tornado. Rafia é a líder de uma das 3 gangues que comandam essa área, e Zenos sabe muito bem quem ela é, mas ele se recusa a trabalhar de graça, especialmente porque regenerar é muito cansativo. Rafia fica confusa já que nunca ouviu falar de um curandeiro que pudesse regenerar membros, e Zenos também fica confuso pois não sabia que os outros curandeiros não conseguiam regenerar membros. Ele se treinou para ser curandeiro, então não sabe o que é considerado normal. Mas isso não importa agora. Então ele pergunta a Sofia se ela quer seguir com o procedimento. Zafia concorda. Enos a deita numa mesa e se prepara para amputar o braço. Ele cria um bisturi mágico para fazer isso, mas Zafia fica um pouco preocupada já que nunca viu nada parecido antes. Zenos explica que é apenas uma lâmina de magia condensada que ele pode conjurar à vontade. É super afiada e completamente estéril, então é perfeita para realizar cirurgias, mas, novamente, a maioria dos curandeiros não consegue fazer isso. Zenos começa a operação e usa um fluxo constante de magia de cura para anestesiar a área. Ele então corta o braço infectado e se prepara para regenerar um novo. Ele aumenta a potência de sua magia de cura e começa a reformar o braço de Sofia camada por camada até que fique novo em folha. Rafia fica impressionada e grata por Zenos realmente ter regenerado seu braço, então ela não tem mais reclamações sobre o preço. Ela também diz que vai começar a mandar seus subordinados feridos para Zenos se ele estiver de acordo. E contanto que sejam clientes pagantes, Enos não se importa. Nos dias seguintes, Enos tem recebido muitos pacientes da facção dos Homens Lagarto. Então Lely prepara um chá para ele relaxar.
Zenos agradece por ela ser tão atenciosa, mas se pergunta por que ela preparou 3 xícaras em vez de 2. Lely diz que fez uma para Carmela, mas Zenos não tem certeza se ela vai querer se juntar a eles lá embaixo. No entanto, aparentemente Carmela gosta muito de chá. Enquanto fazem uma pausa, Lely pergunta a Zenos se ele sabe por que os homens lagarto estão sempre tão feridos. E pelas pessoas que ele viu até agora, ele acredita que está havendo uma guerra territorial entre as diferentes facções. E falando em facções, parece que uma delas acabou de arrombar a porta. Um grupo de lobisomens invade a clínica e sua líder, Linga, declara que vai matar Zenos. Ela tem lutado contra os homens lagarto há dias, mas não importa quantos ela fira, eles continuam melhorando. Então ela vai eliminar o curandeiro deles. Antes de tudo, Enos não trabalha para a facção dos homens lagarto e ele gostaria de evitar violência ali. Mas Linga já ordenou que seus homens matem Zenos. No entanto, com sua magia defensiva, nada do que eles fazem consegue sequer movê-lo, muito menos causar dano. Linga percebe que não pode derrotar Zenos. Então, em vez disso, ela recorre a destruir a clínica para se livrar dele. Mas essa foi uma ideia estúpida, porque essa ainda é a casa da Carmela também. Então ela não vai aceitar alguém destruindo o lugar. Assim que Linga e os outros lobisomens veem Carmela, eles ficam apavorados porque uma Wright é um monstro mortal que eles jamais poderiam derrotar. Carmela pretende drenar a força vital deles pelo que fizeram. Mas Zenos pede que ela se acalme porque ele não quer que ninguém morra em sua clínica. E contanto que Linga e seus homens estejam dispostos a consertar os danos que causaram, ele os perdoará. As coisas estavam indo bem para Zenos depois que ele conseguiu controlar Linga e os lobisomens, mas um dia um orc aparece e diz que seu chefe quer conhecê-lo. Zenos esperava que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde, já que ele já teve que lidar com 2 dos chefes das favelas. Leia era chefe dos orcs e ogros, e ela fez uma fortuna escavando pedras mágicas com sua força bruta, então ela é alguém importante por aqui. Por outro lado, depois de lidar com ela, ele não precisará mais se preocupar com ninguém mexendo em sua loja, então ele decide resolver isso de uma vez. Mas antes de sair, ele pergunta ao orc se Lo é o tipo de pessoa com quem se pode conversar. O orc responde dizendo a Zenos que ela é a pessoa mais sábia e digna que ele jamais conhecerá. Zenos fica feliz em ouvir isso, mas está curioso para saber por que o orc não trouxe Lu com ele. Então o orc explica que ela atualmente não pode se mover. Isso parece bem ruim, então Zenos não perde tempo e sai correndo para ver sua nova paciente. O orco leva até uma caverna e apresenta Zenos a Lu. Ela está feliz por finalmente conhecê-lo, mas antes de fazer qualquer coisa, Enos pergunta como ela soube sobre ele. Lu explica que os homens lagarto e os lobisomens têm falado sem parar sobre o curandeiro super secreto sobre o qual não deveriam contar a ninguém. Isso meio que derrota o propósito de ser um curandeiro clandestino, mas Enos terá que lidar com isso depois. De acordo com o que Lu ouviu, Enos curará qualquer ferimento, desde que seja pago um preço justo, então ela quer ver o quão bom ele realmente é. Enos se aproxima dela e levanta a mão, então Lu pergunta o que ele está fazendo. Zenos explica que não consegue ver nenhum ferimento externo no corpo dela, então está escaneando para ver se há algo errado por dentro. Lu fica surpresa ao ouvir isso, já que a maioria dos curandeiros não consegue fazer isso, mas Zenos acha que deveria ser prática padrão, porque como você trataria um paciente se não pode verificar ferimentos internos? De qualquer forma, uma vez que a varredura de Zenos é concluída, ele identifica um caroço no abdômen de Lu e, como a mana emanando dele, acredita que seja uma pedra de mana. Lu diz que ele está certo, e que essa pedra de mana em particular está encantada com magia de explosão, então se ela se mover deste lugar, pode explodir. Zenos pergunta se alguém tentou assassiná-la colocando isso na comida dela, mas Lu diz que nada disso aconteceu. Ela estava apenas com muita fome e confundiu a pedra com uma bola de arroz, então comeu. Qualquer um poderia ter cometido o mesmo erro. Ok, talvez não, mas Zenos acha que não há motivo para se preocupar, porque mais cedo ou mais tarde, a pedra vai sair do outro lado. Ele se prepara para sair, mas Lu diz que não é tão simples. Quando ela comeu a pedra, mastigou parcialmente, então não resta muito tempo antes que ela detone. Ela já aceitou que vai morrer por causa de seu erro, mas sua única preocupação é o fato de que seus homens se recusam a sair do lado dela. Zenos pergunta o que ela espera que ele faça, então ela explica que só queria que ele viesse até aqui para que pudesse doar toda a sua riqueza para ele assim que explodisse. Isso significaria o fim do Império Orc que ela construiu, então ela preferiria dar todo o seu dinheiro para alguém que vai fazer bom uso, em vez de deixá-lo cair em mãos erradas.
Enquanto pesquisava sobre Zenos, ela descobriu que, embora ele cobre preços altos por suas curas, tem uma regra de tratar crianças de graça, então ele deve ser uma boa pessoa. Ela joga uma chave para ele e explica que ele pode usá-la para acessar seu cofre do tesouro quando ela estiver morta. Mas Zenos nunca disse que ia deixá-la morrer. O fato de ela ainda não ter explodido significa que deve ter comido a pedra de mana relativamente recentemente. Então Zenos invoca seu bisturi e se aproxima dela. Sem dizer uma palavra, ele começa a cortar o estômago de Lu, e a princípio seus homens tentam impedi-lo, mas então Zenos levanta a pedra mágica explosiva. Em poucos segundos, ele conseguiu abrir Lu, recuperar a pedra e curar os cortes, então ela não precisa mais se preocupar em explodir. Mas a pedra de mana ainda é altamente volátil, então, para a segurança de todos, Enos a segura nas mãos e a esmaga até que ela exploda. Essa explosão seria suficiente para destruir um quarteirão inteiro, mas Zenos protegeu suas mãos com magia defensiva, então ele está perfeitamente bem. Embora ainda tenha doído muito. Ele então entrega a chave de volta para Lu e diz que ela não precisa mais se preocupar em doar sua fortuna. Ela ainda está tendo dificuldades em acreditar que Zenos realmente escolheu salvá-la em vez de apenas pegar seu dinheiro, mas ele diz que só exige um preço justo por sua cura e uma fortuna inteira teria sido demais. Louis decidiu que realmente gosta de Zenos agora, então ela diz a ele que se algum dia ele precisar de ajuda, tudo o que ele precisa fazer é dizer a palavra e ela fará tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Ela até oferece que seus homens forneçam segurança para sua clínica, mas Zenos prefere manter distância porque ter os homens de Lu por perto com certeza causaria problemas. Alguns dias se passam e Lely está amuada na recepção porque Zofia, Linga e Lu têm visitado a clínica com muito mais frequência recentemente. Agora que Zenos pensa sobre isso, ele tem visto elas bastante ultimamente e elas nunca parecem estar feridas, então ele começa a se perguntar por que se dão ao trabalho de aparecer. Ele supõe que estão apenas entediadas, mas Carmela diz que essas mulheres estão claramente apaixonadas. Zenos não entende por que elas estariam apaixonadas por ele, já que ele é apenas um curandeiro clandestino comum, mas Carmela sabe do que está falando. Leel está um pouco preocupada que uma delas possa acabar namorando Zenos e tirar toda sua atenção, mas Zenos diz que nunca namoraria nenhuma delas porque, sem querer ofender, mas elas são um bando de esquisitas. Mesmo assim, Carmela acha que é só uma questão de tempo até que essas três declarem guerra umas contra as outras para decidir quem vai ficar com Zenos. Zenos não acha que as coisas vão chegar a esse ponto, mas literalmente no dia seguinte Zafia aparece com uma cesta de frutas para Zenos e diz que está pensando em declarar guerra às outras facções por uma razão não especificada. Linga e Lu fazem exatamente a mesma coisa, e não importa o quanto Zeno proteste, elas se recusam a ouvi-lo. Carmela acha tudo muito engraçado e brinca dizendo que muitas pessoas vão morrer por causa dos modos mulherengos de Zeno, mas ele não aprecia a forma como ela está colocando as coisas. A batalha mortal está marcada para começar ao meio-dia de hoje, mas ele não pode simplesmente deixá-las se matarem por causa dele, então ele precisa fazer algo. Enquanto isso, as três já se reuniram no estádio com todos os seus homens e estão prestes a começar o banho de sangue quando de repente Zenos aparece. Todas se viram para ele para ver o que ele vai dizer, mas ele diz que não está ali para impedir a luta. Ele sabe que elas têm rancores antigos umas contra as outras, então ele vai deixar que resolvam isso entre si até ficarem satisfeitas. Como Zenos deu aprovação para a batalha, todas as garotas concordam em lutar com tudo o que tem, e quem sobreviver poderá reivindicar a virgindade de Zenos. Enos não se lembra de ter concordado com essa última parte, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa a luta já começou. Rafia faz o primeiro movimento e tenta cortar a cabeça de Linga com suas adagas, mas Linga consegue desviar a tempo e dá um mortal para trás. Enquanto isso, Lo entra em cena e tenta dar um chute voador em Zofia, mas Zafia sai do caminho, então um monte de personagens de fundo acabam sendo atingidos. Rafia e Linga se enfrentam novamente, mas antes que possam se acertar, Lu aparece do alto e quase esmaga as duas. Rafia é empurrada para o canto dos orcs do estádio, então ela começa a atacar os orcs, e as outras começam a fazer o mesmo com os membros das facções rivais. É uma cena grotesca com pessoas sendo cortadas para todos os lados, mas para surpresa de todos, mesmo após lutarem por 6 horas, nenhuma única pessoa morreu ainda. Nesse momento, Ofia percebe que os ferimentos em seus braços estão se curando sozinhos, e Zenos diz a elas que ele é o responsável por isso. Ele concordou em deixar que elas tivessem sua pequena batalha mortal, mas nunca concordou em deixar que nenhuma delas morresse, afinal de contas, elas ainda são suas pacientes.
Safia se sente meio estúpida por não ter percebido o que Zenos estava fazendo até agora, mas nenhuma delas sabia que era possível para um curandeiro curar tantas pessoas de uma vez, muito menos fazê-lo constantemente por mais de 6 horas. Elas percebem que, nesse ritmo, a luta nunca vai acabar, e esse era exatamente o ponto que Zenos estava tentando provar. A menos que possam chegar a um entendimento entre si, nunca serão capazes de viver em paz. Mas se sentirem necessidade de continuar lutando, então ele estará ali para curar todas elas, e só para deixar claro, ele vai cobrar por seu tempo. As garotas agora percebem quão estúpido foi começar uma guerra por nada, então todas concordam em se dar bem umas com as outras daqui para frente. No entanto, elas ainda vão continuar disputando Zenos, apenas prometem manter a disputa não violenta. Enquanto isso, Lely pergunta a Zenos por que ele se deu a todo esse trabalho. Então ele recorda algo que seu mestre lhe disse uma vez: um curandeiro é de terceira categoria se só consegue curar ferimentos, de segunda se consegue curar o corpo inteiro, e de primeira se consegue tornar o mundo um lugar melhor. Então, enquanto Zenos não acha que tem o que é preciso para ser um Farstrate a ler, ele ainda quer tentar tornar essas favelas um lugar melhor. E além disso, se ele deixasse todos morrerem aqui, ele não teria mais pacientes para tratar em sua clínica. Pelo menos é isso que Zenos diz, mas Lely sabe que ele está apenas dizendo isso para esconder o quanto ele realmente se importa. Se as diferentes facções dos demi-humanos começarem a se dar bem e não brigarem mais, isso significaria que Zenos não teria tantos pacientes quanto antes, mas mesmo assim ele escolheu ajudá-los. Essa é parte da razão pela qual ela gosta tanto dele, e ela diz isso diretamente para ele, mas Zenos realmente não entende o que ela quer dizer. De qualquer forma, está ficando tarde, então ele planeja coletar seu pagamento e ir para casa no final do dia. Lely fica surpresa porque pensou que ele estava brincando quando disse que cobraria por toda a cura que fez durante a luta, mas Zenos estava completamente sério. Curar tantas pessoas é realmente exaustivo, então é claro que ele quer ser pago por isso. Enquanto isso, na capital, o comandante dos Royal Knights está se encontrando com a vice-comandante Krishna. Ela pergunta ao comandante se algo aconteceu, e ele explica que ouviu um boato que diz que a guerra entre os demi-humanos terminou de repente. Krishna fica surpresa ao ouvir isso, já que os demi-humanos estão em guerra pelo território das favelas há anos, então ela acha difícil acreditar que de repente decidiram se entender. O comandante também não acredita muito nisso, mas se for verdade, então ele precisa fazer algo a respeito. Esse reino existe com a realeza e a nobreza sentadas no topo há séculos, e continua assim porque todas as pessoas pobres que são tratadas injustamente estão geralmente ocupadas demais brigando entre si para serem uma ameaça significativa. No entanto, se estiverem em paz, eles poderiam formar uma frente unida e talvez comecem a exigir coisas como Universal Healthcare, e ninguém quer isso, certo? Os boatos dizem que um indivíduo intermediou a paz entre os demi-humanos para que eles parassem de lutar, então o comandante está colocando Krishna no comando para lidar com ele. Krishna entende, e ela promete encontrar esse indivíduo e prendê-lo pelo crime hediondo de trazer a paz. Enquanto isso, na clínica de Zenos, ele espirra porque as pessoas estão falando sobre ele. E assim que isso acontece, todos ficam preocupados que ele possa estar com um resfriado. Linga oferece deixar ele usar sua cauda como cobertor, e Lu oferece aquecer o rosto dele entre suas coxas grossas. Zenos diz a eles que foi apenas um espirro comum e que ele ainda precisa curar Zofia, então todos deveriam ficar quietos até ele terminar. Zenos cura o braço de Zofia, e ela agradece pela ajuda, mas já faz um tempo desde que ele precisou curá-la, então ele pergunta como ela se machucou. Rafia explica que se feriu enquanto estava trabalhando na noite passada. Ela rouba dos aristocratas corruptos e redistribui para os pobres, mas quando estava entrando furtivamente na casa de um aristocrata ontem, foi atacada pela vice-comandante dos Royal Knights. Ela é uma mulher maluca chamada Krishna, e ela vai te explodir com armas mágicas de fogo na hora se te pegar. Carmela tem a sensação de que chamar a atenção de Krishna significaria muitos problemas para Zenos, mas Zenos não acha que precisa se preocupar com isso, já que não tem como uma vice-comandante tão poderosa se importar com um curandeiro clandestino qualquer como ele. Enquanto isso, Krishna está nas favelas procurando informações sobre Zenos. Ela vê todos os demi-humanos se dando bem, então se aproxima de um homem-lagarto e pergunta quem é o responsável por acabar com a guerra entre os demi-humanos. O homem-lagarto não sabe quem é Krishna, e ele sabe que Zenos está tentando manter um perfil discreto, então diz que não pode contar nada a ela. Ele tenta ir embora, mas então Krishna saca sua arma e diz que vai atirar nele se ele não responder suas perguntas. No entanto, o homem-lagarto está disposto a ser baleado por causa de Zenos, então ele diz para ela atirar logo.
Nesse momento, Afia e seu irmão estão passando por ali, e Krishna não está preparada para lidar com ele agora, então decide fugir. Ela acaba se perdendo na parte abandonada da cidade, por pura sorte, encontra a clínica de Zenos. Então, ela entra para pedir direções. Zenos está disposto a mostrar o caminho de volta para a cidade principal, mas então Lely aparece com um pouco de chá, e assim que Krishna vê as orelhas élficas de Lely, ela explode a cabeça de Zenos com sua arma. Lely não consegue acreditar que Krishna atiraria em Zenos na cabeça do nada assim, mas Krishna diz que tem uma razão perfeitamente justificada. Além de sua missão atual, ela foi encarregada de investigar uma série de sequestros recentes na área. Como Zenos é humano enquanto Lely é uma elfa, Krishna imediatamente assumiu que Zenos devia ter sequestrado Lely e respondeu atirando na cabeça dele. Há tantos problemas com a lógica de Krishna aqui que Lely explica que Zenos basicamente a adotou e que ela está ali por vontade própria. Krishna percebe que pode ter tirado conclusões precipitadas, e agora que pensa sobre isso, seria estranho para uma vítima de sequestro estar tão feliz quanto Lely. Pelo lado positivo, as balas que ela usou eram não letais, então ela tem quase certeza de que não matou Zenos, mas acha que ele pode ter ficado inconsciente com o impacto. No entanto, para suas surpresas, Enos parece estar perfeitamente bem. Ela pede desculpas por ter tirado conclusões precipitadas e atirado nele daquele jeito, mas está curiosa para saber como ele conseguiu sobreviver ileso. Ele diz que usou alguma magia defensiva para bloquear a bala antes que ela o atingisse, mas Krishna não acredita porque nenhuma magia defensiva comum deveria ser capaz de parar suas balas. Pelo que Zeno sabe, sua magia defensiva deveria ser totalmente comum, então ele não faz ideia do que ela está falando, mas ao longo de seus anos como vice-comandante dos Cavaleiros Reais, ela viu muita magia defensiva e sabe que os escudos de Zenos estão no nível de um grande feiticeiro. Assim que Krishna menciona que é vice-comandante dos Cavaleiros Reais, Enos e Lely ficam tensos porque percebem que a presença dela pode significar problemas para eles, e Krishna aparentemente tem algo que quer pedir a ajuda de Zenos. Para evitar outra confrontação, Enos concorda em conversar com ela, mas também envia um aviso para todos os seus clientes para garantir que nenhum deles apareça enquanto Krishna estiver por perto. Todos se sentam e Krishna conta a Zenos que está atualmente em uma missão secreta ali e gostaria da assistência dele. Enos diz que não quer se envolver, mas Krishna insiste que é dever de todos os cidadãos cooperar com as ordens dos cavaleiros. Com o quanto Krishna é imprevisível, Enos fica preocupado que ela possa atirar nele de novo se ele se recusar a ajudar, então decide colaborar. Ela informa que sua missão é encontrar um determinado homem e prendê-lo imediatamente. Ela não tem um nome ou descrição, mas esse mediador é quem acabou com a guerra entre as diferentes facções. Zenos cospe seu chá ao perceber que a pessoa que Krishna está tentando prender é ele mesmo, mas mantém a calma e pergunta por que ela está caçando o mediador. Krishna explica que as ordens dos cavaleiros simplesmente não podem ignorar alguém com o poder de trazer paz entre as facções, mas quando tentou interrogar violentamente um dos locais, ele se recusou a contar qualquer coisa, apesar das ameaças dela. Na mente de Krishna, se o povo dos cortiços não está disposto a entregar o mediador, isso deve significar que ele é um gênio do mal que precisa ser detido. Zenos tenta explicar a ela que é possível que esse mediador esteja tentando evitar os holofotes, então, se ela simplesmente for embora e desistir de procurá-lo, provavelmente ele não causará problemas. Krishna pergunta a Zenos se ele por acaso conhece o mediador, então ele inventa uma desculpa e diz que está apenas falando por instinto. De qualquer forma, Krishna não pode simplesmente ignorar o mediador porque recebeu uma ordem direta de seu comandante, e qualquer um com poder para encerrar a guerra entre as facções é uma ameaça grande demais para ser deixada sem vigilância. Lely intervém e diz que Krishna não precisa se preocupar com o mediador desestabilizando a nação porque ele está apenas interessado em ganhar dinheiro com trabalho honesto. Mas, pela maneira como Lely fala sobre o mediador, parece que ela o conhece pessoalmente. Lely entra em pânico e começa a dizer a Krishna que não conhece o mediador também, e Krishna começa a ficar desconfiada, mas deixa passar por enquanto. Está ficando tarde, então Zenos tenta usar isso como desculpa para fazer Krishna ir embora, mas enquanto a empurra para fora, ela nota a cama no canto. Ela acha estranho que Zenos colocasse uma cama ali embaixo e Zenos não quer explicar que ele e Lely a compartilham porque há um espectro no andar de cima, então ele diz que é apenas uma cama extra. Assim que Krishna ouve isso, pergunta a Zenos se ele estaria disposto a deixá-la usar a cama. Ela está tendo dificuldade em encontrar uma base de operações dentro dos cortiços, então agradeceria se Zenos a deixasse ficar ali até que sua missão termine, e claro, está disposta a pagar pela acomodação.
Zenos realmente não pode recusar sem levantar suspeitas em Krishna, então acaba concordando, e Carmela acha tudo isso hilário. Lely faz um pouco de chá verde para a nova hóspede, mas Krishna não consegue lidar com bebidas quentes, então começa a assoprá-lo. Lely ainda está com ciúmes por ter uma nova mulher ali tentando roubar a atenção de Zenos, então, para demonstrar sua superioridade, senta-se no colo de Zenos e pede que ele acaricie sua cabeça, como de costume. Zenos faz o que Lely quer, mas está um pouco confuso com o pedido aleatório dela, então Carmela se aproxima e diz a ele que Lely está com ciúmes. Zenos se assusta já que Carmela sussurrou em seu ouvido enquanto estava invisível, mas ela está apenas muito envolvida em todo o drama. Lely se recusa a deixar Krishna roubar a afeição de Zenos, então ela o paparica ainda mais do que o normal para afirmar sua dominância. Mas Krishna parece não se importar nem um pouco e ainda está ocupada assoprando seu chá. Eventualmente, Lily adormece, então Zenos a cobre na cama e volta para a sala de estar para continuar sua conversa com Krishna. Ele explica toda a história sobre como ele resgatou Lely de traficantes de escravos, e parece que esses traficantes faziam parte de uma rede de tráfico ilegal que opera por aqui. Isso explica por que Lely estava tão propensa a atirar antes, mas infelizmente Zenos não tem nenhuma informação sobre os traficantes. Por outro lado, Krishna tem uma pergunta que gostaria de fazer. Já que está claro que Zenos deve ser um mago mestre que aperfeiçoou sua magia de defesa, Krishna quer saber se seria possível regenerar um braço inteiro se alguém colocasse a mesma quantidade de treinamento em magia de cura. Zenos está prestes a perguntar se isso é realmente algo tão importante para um curandeiro regenerar um braço, mas antes que ele pudesse terminar sua frase, Krishna diz que isso deveria ser impossível. As únicas pessoas que teriam esse tipo de poder seriam santos ou curandeiros do mais alto nível. Zenos pergunta por que ela está falando sobre isso, então Krishna explica que recentemente entrou em uma luta com Zofia e se lembra de ter causado muitos danos ao braço dela, mas quando a viu ontem, o braço de Zofia estava normal novamente. Ela acredita que deve haver um curandeiro nas favelas que seja capaz de regenerar um braço, e se isso for verdade, então faz sentido que essa pessoa detenha uma quantidade considerável de influência sobre os líderes das facções. Krishna planeja retomar sua investigação de manhã para procurar pistas que a levem até esse curandeiro maligno, mas Zenos não entende por que ela acredita que um curandeiro seria maligno. Na verdade, Krishna parece ter uma visão negativa de toda a favela, então ele pergunta se há um motivo específico para isso. Krishna admite que pode estar sendo tendenciosa, mas isso porque alguém das favelas matou sua mãe. A mãe de Krishna era uma pessoa bondosa e realmente queria ajudar o maior número de pessoas possível. Ela frequentemente ia até as favelas e organizava eventos para alimentar as pessoas que não podiam comprar comida, mas um dia ela simplesmente não voltou. De acordo com as testemunhas, a mãe de Krishna foi atacada e morta para roubarem sua aliança de casamento, e ela ficou devastada ao descobrir. Sua mãe salvou tantas pessoas da fome, mas ninguém estava lá para salvá-la quando ela precisou de ajuda. É por isso que Krishna decidiu entrar para a Ordem dos Magos e se tornar uma heroína invencível capaz de entregar justiça aos criminosos das favelas. No dia seguinte, Krishna sai para retomar sua investigação, então Zenos pode começar a atender seus pacientes novamente. Zofia entra com um pequeno ferimento no braço e gostaria que Zenos desse uma olhada. Zenos começa a curá-la, mas avisa Zofia para tomar mais cuidado, já que nunca se sabe quando Krishna pode aparecer. E por falar em Krishna, ela entra para pedir direções porque se perdeu no caminho de saída. Assim que Krishna vê Zofia, ela saca suas armas e Zofia puxa suas facas em retaliação. As duas têm um pequeno impasse. Krishna pergunta a Zofia se realmente existe um curandeiro maligno reunindo criminosos para ameaçar pessoas inocentes. Zofia não nega que exista um curandeiro, mas ele definitivamente não é maligno. Zofia é uma ladra, então não é exatamente uma cidadã que segue as leis, mas ela sabe com certeza que há pessoas fazendo coisas muito piores entre a nobreza. Por exemplo, Zofia ouviu dizer que Krishna está investigando a rede de tráfico, e depois de fazer uma pequena investigação, Zofia descobriu que a pessoa por trás de tudo isso é um aristocrata. Krishna não acredita nela no início, já que a rede de tráfico está centrada nas favelas, mas isso é apenas um truque inteligente usado para distrair a Ordem dos Cavaleiros de encontrar o verdadeiro culpado. Krishna ainda está cética, mas pede que Zofia diga quem está por trás dos sequestros, e Zofia explica que é um homem chamado Kalindor. Krishna acha difícil acreditar nisso, já que Kalindor é um filantropo que se orgulha de educar órfãos, então ele nunca venderia crianças como escravas. Zofia nunca esperou que Krishna acreditasse nela, já que aos olhos de Krishna todas as pessoas das favelas não passam de criminosos, mas o mediador nunca os tratou assim.
Ele trata todos igualmente e está sempre disposto a oferecer uma segunda chance, nada parecido com Krishna e seu tolo senso de justiça. Krishna fica furiosa por Sofia insultar seu senso de justiça, então está prestes a atirar, mas Zeno se coloca na frente dela e diz para Krishna abaixar a arma. Krishna tenta fazer Zeno sair do caminho, mas ele diz que não pode fazer isso porque Sofia é sua paciente e ele não pode deixá-la se machucar. Ele pede desculpas por não ter mencionado isso antes, mas admite que ele é o mediador que Krishna estava procurando. Krishna acha que Zenos está mentindo para proteger Sofia, já que não há como ele ser o mediador curandeiro. Afinal, ele já é um mestre da magia defensiva, então ele também pode ser um mestre da cura. Zenos não se chamaria exatamente de mestre, mas ele tem certeza de que é habilidoso tanto em cura quanto em magia de defesa, já que ambas apenas exigem que ele amplifique as funções naturais do corpo. Nada disso faz sentido para Krishna, mas ela ainda não acredita que Zeno seja o curandeiro. Está claro que ele está do lado de Sofia, mas por respeito à hospitalidade que ele mostrou a ela ontem, Krishna decide ir embora sem lutar. Enquanto ela sai, Léo percebe que Krishna está andando na direção do distrito onde todos os aristocratas vivem, e Zenos de repente percebe para onde ela deve estar indo. Krishna levou a sério o que Sofia disse sobre Calendar, então ela foi até a mansão dele para ter uma conversinha. Obviamente ela não pode dizer a ele que acha que ele é responsável pela rede de tráfico de crianças, então ela inventa uma desculpa para sua visita. Ela diz que ouviu falar sobre um aumento recente de furtos nessa área e Calendar admite que tem tido alguns problemas com a gangue dos Homens Lagarto ultimamente. Então Krishna disse que estava planejando aumentar as patrulhas de segurança por aqui, mas antes disso ela queria inspecionar a mansão de Calendarer para ter uma ideia de como é a segurança pessoal dele. Calendar entende por que ela gostaria de inspecionar suas medidas de segurança, então ele se oferece para lhe dar um tour pela mansão. Krishna é então guiada por todo o prédio e, após o tour, Calendarer pergunta a ela o que ela achou da segurança dele. Krishna o elogia pela grande atenção aos detalhes ao proteger sua mansão, mas ela nota algo estranho durante o tour. Ela pede a Calendarer se pode usar o banheiro antes de ir embora e ele não vê problema com isso, então Krishna sai do escritório dele. Calendarer é um aristocrata de alto escalão, então não é estranho ele ter um alto nível de segurança, mas é estranho que ele esteja colocando tanto esforço para proteger um quintal. Ela percebe que pode haver algo ali, então ela dá uma olhada além do muro e avista uma entrada secreta. Ela desce pelo túnel e, para seu horror, descobre que Sofia estava certa. Calendar realmente é o responsável por todos os sequestros. Mas antes que Krishna pudesse fazer algo para ajudar as crianças, Kalindor aparece atrás dela e usa as armas que ela deixou no andar de cima para explodir o braço dela. Ele acha engraçado que conseguiu se livrar de uma cavaleira tão facilmente e diz a ela que ela não deveria ter vindo bisbilhotar por aqui. Agora tudo o que ele precisa fazer é acabar com ela para poder continuar sua operação de tráfico. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Afia e Zenos aparecem. Zenos estava preocupado que Christian se machucasse quando percebeu para onde ela estava indo, então pediu a Zafia que lhe mostrasse o caminho até aqui. Calendar se recusa a deixar testemunhas sobreviverem, então ele ajusta a arma de Krishna para o modo letal e atira no rosto de Zenos. No entanto, para seu total choque, Enos ainda está inteiro depois de ser atingido, embora os disparos letais tenham doído um pouco. Calendar entra em pânico e tenta fugir, mas acidentalmente deixa a arma cair, então Zenos a pega. Calendar começa a implorar por misericórdia, e, para suas sortes, Enos tem uma regra de não matar, mas ele não tem uma regra contra infligir dor e sofrimento. Então ele ajusta a arma para não letal e dá um tiro na cabeça de Kalindor. Depois ele vai verificar Krishna, mas ela diz a ele que é tarde demais para ela. O braço dela se foi e um grande pedaço de seu estômago está faltando, então ela já aceitou seu destino. Mas Enos diz a ela que ela ficará bem, embora vá cobrar muito caro por isso, então ela deve esperar uma grande conta. Alguns minutos depois, Krishna está de volta ao normal e ela fica impressionada que Zenos foi capaz de curar ferimentos tão graves instantaneamente. Ela percebe que ele devia estar dizendo a verdade quando disse que era o mediador, mas agora ela não tem interesse em prendê-lo porque acredita que ele é um verdadeiro herói. No entanto, Enos não se considera um herói na situação. Ele é apenas um curandeiro que garantiu que ninguém morresse. Se alguém é um herói aqui, seria Krishna, porque ela foi a primeira a agir em prol dessas crianças. Ela pode estar equivocada às vezes, mas no final do dia ela é uma pessoa bondosa que sinceramente quer tornar o mundo um lugar melhor. Zafia e os Homens Lagarto ajudam a tirar as crianças da masmorra, mas os Cavaleiros Reais estarão aqui em breve e Zenos não quer lidar com eles, então ele e os outros começam a sair.
No entanto, antes de ir, Krishna o alcança e pergunta por que ele escolheu salvá-la, mesmo ela sendo sua inimiga naquele momento. Zeus se vira para ela e diz que só queria garantir que ela pagasse a conta. Ela ainda deve algum dinheiro a ele por ter passado a noite na clínica dele e ele espera o pagamento completo, incluindo o custo da cura, até o final da semana. Como Zenos não precisa mais se preocupar com Krishna, as coisas voltam ao normal para ele e Lely. Mas a vida de Zenos nem sempre foi boa. Quando era criança, ele era um órfão miserável que vivia nos becos da favela, sem ter nada a seu favor. Ele passava o tempo sentado em um beco qualquer, sem rumo. Um dia, Aston estava andando pelas favelas tentando decidir qual criança iria sequestrar. Até aquele momento, ele estava decepcionado, já que nenhuma delas parecia boa o suficiente para servir como escudo humano. Foi então que ele viu Zenos e decidiu levá-lo. Ele se aproximou e começou a conversar com ele. Basicamente disse: "Você é pobre, desempregado e está morrendo de fome, então venha comigo em uma aventura." Ele falava de maneira educada, com tom gentil e falso, o que fez Zenos acreditar que ele era uma boa pessoa. No entanto, Enos ficou hesitante, já que pessoas das favelas geralmente não têm permissão para se tornar aventureiras. Mas Ashton disse que, se ele tivesse habilidades, poderia fazer qualquer coisa. Então perguntou a Zenos se ele sabia fazer algo. Enos respondeu que sabia um pouco de magia de cura. Aston, porém, não acreditou nem por um segundo, pois aprender magia de cura exigia anos de estudo na academia real. Não havia como um órfão qualquer ter aprendido sozinho. Mesmo sem acreditar em Zenos, Aston só queria usá-lo como distração caso as coisas dessem errado. Quando Zenos aceitou ir com ele, os dois foram para a floresta, onde enfrentaram um monstro lobo. Durante a luta, Aston se feriu um pouco. Então Zenos usou sua magia para curá-lo. Em seguida, Aston investiu contra o monstro, e Zenos usou sua magia de cura mais uma vez para aumentar a velocidade de Aston. No entanto, ele não percebeu que seus ferimentos haviam se curado no meio da batalha. O que ficou mais rápido de repente, então concluiu que Zenos era completamente inútil. Depois de alguns anos juntos, Aston eventualmente expulsou Zenos do grupo, e sabemos o que Zenos fez desde então. Já o grupo de Aston não teve a mesma sorte. Após expulsarem Zenos, eles seguiram para uma caverna em sua próxima missão. Essa missão era especialmente importante, pois pretendiam usá-la para ganhar o favor dos nobres poderosos do reino. Mas todos odiavam o trabalho envolvido. Yuma comentou que, quanto mais rápido concluíssem a tarefa, mais rápido poderiam voltar para a estalagem e continuar bebendo. Andrei estava animado, já que as mulheres sempre os bajulavam quando mencionavam que eram membros do grupo Golden Phoenix. Afinal, o grupo era famoso por completar missões e derrotar bestas mágicas sem sofrer ferimentos. Foi então que encontraram os monstros que tinham ido eliminar. Aston sacou sua espada e se preparou para atacar, pedindo para Gilly lançar uma magia defensiva nele. Gilly fez exatamente isso, mas, mesmo assim, enquanto Aston lutava contra os lobos, acabou com o braço queimado. Ao mesmo tempo, Yuma estava sendo atacado por um lobo na retaguarda, tornando-se inútil no combate. Aston gritou para Andrew lançar logo alguma magia ofensiva, mas ele demorou uma eternidade para terminar o encantamento e acabou sendo atingido por uma bola de fogo no meio do feitiço. Ficou chocado e se perguntou se sua equipe sempre fora tão inútil. Estava claro que não venceriam aquela luta, então ele ordenou a retirada imediata. Do lado de fora, Aston perguntou por que estavam tendo dificuldades com monstros que, no máximo, seriam de nível B. Andrew rebateu, dizendo que Aston também não fez muita coisa contra os lobos. Gilly então perguntou se talvez Zenos estivesse dizendo a verdade quando afirmou que os curava durante as batalhas. Mas Aston rejeitou essa ideia, dizendo que não havia como um camponês de baixo nível como Zenos conseguir usar magia de cura. Só para garantir, Aston acha que seria uma boa ideia contratar uma curandeira para o grupo. Alguns dias depois, eles retornam à caverna após contratarem uma curandeira. O nome dela é Ma, mas ela avisa Aston que não é adequada para curar em campo de batalha. Ela geralmente só cura na capital, mas por acaso tinha uma licença de aventureira, então aceitou acompanhá-los. No entanto, ela se pergunta por que o grupo Golden Phoenix precisaria de uma curandeira, já que são famosos por completar missões sem ferimentos. Aston não quer explicar o que aconteceu e apenas diz para ela cuidar da própria vida. Gil pergunta se Yuma ficará bem, já que foi gravemente ferido pelos lobos na última vez. Elmo foi quem o tratou, então ela acredita que ele vai sobreviver, mas com a gravidade dos ferimentos é impossível que ele volte a ser aventureiro.
Você pensaria que Aston demonstraria alguma compaixão por um companheiro que ficou permanentemente incapacitado, mas ele apenas segue em frente e diz que Yuma não valia a pena manter no grupo. E caso esteja se perguntando por que essa missão é tão importante, é porque um Lorde quer fazer um cachecol com a pele de uma das raposas de fogo como presente para sua filha. E se isso significar cair nas boas graças do Lord Fennel, Aston está disposto a arriscar a vida por esse cachecol. No entanto, nem 2 segundos depois, o plano começa a desmoronar quando os lobos lançam um ataque surpresa. Aston imediatamente começa a lutar e pede a Gil que lance sua magia defensiva em todos. Mas, ao avançar, Aston não consegue acertar nenhum golpe nos lobos. Os lobos então disparam 4 bolas de fogo contra ele. Aston consegue bloquear 3, mas a última o atinge no abdômen, deixando-o fora de combate. Aston continua tentando atacar os lobos sem sucesso, mas então Ma grita que precisam recuar, pois Andrew está em estado crítico. Aston não acredita que tudo está desmoronando de novo. Assim que saem da caverna, ele grita com Gilly e pergunta por que ele não usou a magia defensiva para proteger. Porém, Ma explica que a magia de defesa de Gil foi eficaz. Na verdade, sem ela, Andrew teria morrido na hora com aquele ataque. Aston pede para ela se apressar e curar Andrew, mas Ma diz que isso não é possível. Apenas curandeiros avançados ou santos podem curar ferimentos assim sem preparação especial. Então, a menos que o levem rapidamente para um hospital, ele vai morrer. Mais tarde, Aston se encontra com o servo do Lord Fennel, que diz que o Lorde está profundamente decepcionado com ele. Aston implora por uma segunda chance, pois tem certeza de que conseguiria a pele para o cachecol se tentasse mais uma vez. Mas o aniversário da filha de Fennel já passou, então não há mais motivo. E o motivo da decepção de Fennel não é porque o grupo Golden Phoenix falhou na missão, é porque Aston continuou garantindo que conseguiria completá-la. Se Aston tivesse simplesmente dito a Fennel que a missão era impossível por qualquer razão, ele teria aceitado e providenciado outro presente para a filha. Mas não foi isso que aconteceu. Por um momento, Aston tenta jogar toda a culpa em Zenos, mas então se lembra de que nunca registrou oficialmente Zenos como membro do grupo. Então, para todos os efeitos, Enos nunca fez parte do time e não pode ser responsabilizado. No fim, Aston é forçado a abaixar a cabeça e pedir desculpas por todo o transtorno que causou, mas odeia o fato de estar se curvando diante de um mero servo. Ele promete que vai compensar, mas o servo de Lord Fennel pergunta como ele pretende fazer isso quando metade de seus companheiros está praticamente morta. Aston assegura que pretende recrutar novos membros para compensar as perdas e garante que, da próxima vez que Lord Fennel der uma missão, ele fará com que seja concluída. Com isso, o servo de Lord Fennel vai embora. Mas G pergunta a Aston se é mesmo uma boa ideia fazer promessas desse tipo. Afinal, eles não têm nenhuma pista de pessoas habilidosas para recrutar e não conseguiriam lidar com missões apenas com os dois. Aston diz a Gilly para não se preocupar porque já tem um plano. Ele ainda acha que Zenos não vale muito, mas não pode negar que o grupo funcionava melhor quando ele estava presente. Por isso, Aston planeja trazê-lo de volta e está convencido de que Zenos estará desesperado para retornar à Fênix Dourada, apesar de todo o tratamento ruim que recebeu. No dia seguinte, Aston e Gilly vão até os cortiços à procura de Zenos, mas não fazem ideia de por onde começar. Então, Aston tem uma ideia brilhante: contratar os 3 líderes de facção para ajudá-lo a encontrar Zenos. Pouco tempo depois, um homem-lagarto o leva até Zafia e ele diz que quer contratá-la para um trabalho. Zafia não está muito interessada, já que isso atrapalha sua visita diária à clínica, mas está disposta a ouvir um cliente pagante. Aston se apresenta como líder da Fênix Dourada e diz a Zafia que está procurando por um homem chamado Zenos, que chegou aos cortiços cerca de 2 meses atrás. Zafia mal acredita no que ouve, já que Zenos contou tudo sobre como Aston o expulsou da Fênix Dourada. Aquilo já tinha sido uma decisão estúpida, mas ela nunca imaginou que Aston seria burro o suficiente para procurá-lo depois disso. Ela manda Aston sumir da sua frente, pois Zenos tem coisas melhores a fazer do que vê-lo. E, sinceramente, a simples visão de Aston a enoja. Aston se ofende, por um momento considera atacar Zafia, mas percebe que levaria uma surra. Então, recordando como Zafia se recusa a ajudá-lo, Aston tenta procurar ajuda na facção de Linga. Mas, assim que ela descobre quem ele é, o manda embora. Aston fica chocado ao perceber que Linga também é amiga de Zenos e pensa em causar uma cena, mas Linga lembra que poderia matá-lo 3 vezes antes que ele sequer piscasse. Aston então tenta pedir ajuda a Lu, mas, assim como as outras, ela o manda direto para o inferno. E ainda avisa que, se descobrir que ele está incomodando Zenos, ela mesma vai esmagar a cabeça dele entre suas coxas.
Aston e Gil saem imediatamente da caverna de Lu. E Aston não acredita que todos os líderes de facção se importam tanto assim com Zenos. Ele tenta se convencer de que devem estar falando de outro cara com o mesmo nome, porque o Zenos que ele conhece não poderia ter tanta influência assim por ali. Mas falando em Zenos, Gil acaba avistando ele andando pela rua com Lely. Zenos e Lely tinham acabado de fazer suas compras do dia e estavam prestes a voltar para casa quando Aston chama por ele de repente. Zenos fica surpreso ao ver Ashton e Gilly novamente, mas não gosta nada de olhar para eles, então começa a se afastar. Aston o detém e grita que foi até ali especificamente para convidá-lo a voltar para a Fênix Dourada. Mas antes mesmo de terminar de falar, Zenos o recusa. Aston não consegue acreditar, já que estava convencido de que Zenos estaria grato pela chance de retornar ao grupo. Zenos começa a listar tudo que Aston o fez passar da última vez, incluindo o tratamento ruim e o pagamento miserável. Não há literalmente nenhum motivo para ele voltar a Golden Phoenix. Mas se Aston está tão desesperado assim, Enos diz que está disposto a acompanhá-lo em algumas missões, se tiver tempo. No entanto, Enos se recusa a trabalhar por visibilidade novamente. Desta vez, Aston terá que pagá-lo de forma justa. Enos quer 50 mil pelas curas de ferimentos leves e 1 milhão pelas curas de ferimentos críticos. Além disso, Aston terá que pagar um valor extra pela magia defensiva e pelos bufos de Zenos. Mas, se Aston não quiser pagar o preço, então não há mais nada a dizer. Zenos começa a se afastar novamente. Aston se ofende com a ousadia de Zenos em rejeitá-lo e saca sua espada tentando atacá-lo. Mas antes que consiga fazer qualquer coisa, é atingido por Krishna. Ela diz que foi bem estúpido atacar alguém na frente de um cavaleiro real. Ela tinha ido até lá porque queria ver Zenos, mas, já que Aston acabou de cometer tentativa de agressão, ela terá que prendê-lo. No entanto, Aston sai correndo porque não quer parar na cadeia. Depois de toda essa confusão, Enos e Lely voltam para casa. Um pouco depois Zofia, Linga e Lu aparecem. Elas dizem a Zenos que Aston tentou contratá-las para encontrá-lo. Embora todas tenham recusado, Zofia está preocupada que ele continue indo atrás de Zenos. Se Aston recorrer à guilda ilegal do submundo, pode acabar contratando um assassino por vingança. Por outro lado, contratar assassinos custa muito dinheiro. E se ele estava desesperado o suficiente para ir atrás de Zenos em vez de recrutar novos membros para a equipe, então provavelmente está sem um tostão. Mesmo assim, Zofia continua preocupada, pois há rumores de um homem chamado, o Guia, da Guilda do Submundo, que aceita fazer trabalhos de graça sob certas condições. Se Aston conseguir convencer esse tal Guia, pode significar encrenca para Zenos. Mais tarde, Enos não consegue dormir por causa do estresse de reencontrar Aston. Camila desce para acompanhá-lo, já que está preocupada com ele. Enquanto está com ele, Camila pergunta se é verdade que ele aprendeu a usar magia de cura nos becos. Zenos explica que estava tentando reviver um cadáver e que a magia de cura surgiu naturalmente depois disso. Camila o alerta de que magia de ressurreição é proibida, mas Zenos se defende dizendo que não sabia disso na época. Falando em magia proibida, Camila se lembra de algo parecido com vida artificial dos tempos em que estava viva. Foi na época em que o Rei Demônio ainda existia, e ele frequentemente guerreava com golems trazidos à vida por magia proibida. Nesse momento, Enos ouve um barulho do lado de fora, e Camila se oferece para verificar. Para seu horror, ela vê uma grande parte dos becos em chamas, enquanto um golem está em fúria. O golem gigante devasta os cortiços, destruindo tudo em seu caminho, enquanto as pessoas correm para salvar suas vidas. Zenos chega para ver o golem de perto, acompanhado por Carmela. Ela comenta que é realmente suspeito que uma arma antiga como essa esteja nas ruas de um bairro pobre, e ambos se perguntam como ela foi parar ali. Nesse momento, os 3 líderes de gangue aparecem, e Zenos fica aliviado por vê-las bem. As garotas dizem que não se machucaram, mas seus subordinados sofreram ferimentos graves por causa do ataque do monstro. Elas perguntam a Zenos o que é aquela criatura gigante, pois nunca viram nada parecido. Ele explica que se trata de uma forma de vida artificial criada com tecnologia mágica considerada extinta. LV acrescenta que um de seus orques informou que o golem veio das profundezas dos cortiços, e Zenos suspeita que a guilda subterrânea esteja por trás disso. Ele decide que a prioridade é cuidar dos feridos e pede às 3 garotas que reúnam todos em um único local. Ele jura que quem causou isso pagará caro. No entanto, o homem por trás do ataque observa de longe o desempenho do golem. O assassino chamado Guy é o responsável. Ele aceitou o trabalho depois que Aston o procurou querendo vingança, e nem cobrou muito, pois estava mais interessado nas intenções de Aston do que em seu dinheiro.
Quando Guy descobriu que Aston só queria descontar sua frustração em Zenos e em todos ao seu redor, ele apenas riu, mas aceitou o acordo, pois isso satisfazia sua natureza distorcida. Guy então mostrou a Aston o núcleo de Golem que estava desenvolvendo e disse que aquilo seria suficiente para derrotar Zenos completamente. Neste momento, Guy observa o Golem destruindo os cortiços e considera que ele é destrutivo o suficiente, embora não tão rápido quanto gostaria. Ele começa a se perguntar como Zenos reagirá quando as pessoas próximas a ele começarem a morrer uma por uma. Mas Zenos não vai deixar isso acontecer. Enquanto as 3 gangues de semi-humanos reúnem os feridos, ele usa um poderoso feitiço de cura à distância, curando todos instantaneamente. Em seguida, começa a tratar os ferimentos menores, mas está irritado o tempo todo porque não sabe se será pago por tratar centenas de pessoas. Além disso, Lilinda está em casa. Guy observa tudo de onde está e fica impressionado com as habilidades de cura de Zenos. No entanto, sabe que isso não resolve nada enquanto o Golem continuar ativo e está curioso para ver como Zenos tentará derrotá-lo. Pouco depois, Zenos termina de cuidar de todos os feridos e finalmente pode relaxar. Ele olha para o Golem, que ainda está em fúria, e se pergunta se ele vai embora quando se cansar. Carmela responde que isso é impossível, pois Golems não param até cumprirem sua ordem. Ela acredita que a ordem desse Golem é destruir os cortiços ou algo parecido. Zenos coloca a mão na testa, frustrado. Carmela diz então que deveria ser impossível criar um Golem nos dias atuais. As pedras mágicas de alta pureza usadas para fabricar o núcleo de um Golem só existem no continente mais ao sul, que já foi território dos Lordes Demônios, e a maioria delas já foi consumida. Além disso, as artes da magia negra foram perdidas com o tempo, e os materiais necessários para construir um Golem são extremamente raros. Enquanto ela se pergunta quem teria acesso a esses recursos, Zenos diz que não adianta pensar nisso agora, pois o importante é destruir o Golem. Carmela alerta que isso será perigoso, mas as garotas se oferecem para ajudá-lo, pois não podem permitir que um monstro destrua o lar delas. Zenos então pergunta a Carmela como destruir um Golem, e ela explica que é preciso destruir seu núcleo. Do contrário, ele continuará se regenerando. No entanto, Zenos não quer destruir o núcleo porque pretende vendê-lo depois. Mesmo assim, ele lidera as garotas até o Golem e pede que usem tudo o que tem contra ele. Elas avançam para o combate, e Zenos reforça suas habilidades com feitiços de aprimoramento. As garotas percebem que sua força e velocidade aumentaram muito, e um único golpe é suficiente para trincar a perna do Golem e fazê-lo cair. Contudo, o Golem se regenera instantaneamente e atinge Lilinda, arremessando-a. Felizmente, Zenos está ali para ajudá-la e cura seus ferimentos em tempo real, fazendo com que ela sinta como se não tivesse se machucado. Para Zenos, porém, não está sendo fácil, já que não participa de um combate real há meses. Ainda assim, ele começa a recuperar o ritmo à medida que a luta continua. Ele tenta manter uma distância mínima das garotas para que sua magia continue surtindo efeito sobre elas, e alterna entre feitiços defensivos e de cura conforme a necessidade. Enquanto isso, as garotas continuam atacando o Golem, e Zenos percebe que ele leva um tempo para se regenerar. Ele ordena que quebrem as 2 pernas da criatura, e elas conseguem, fazendo o Golem tombar. No entanto, percebem tarde demais que uma garota na região não havia sido evacuada a tempo, e o Golem está prestes a cair diretamente sobre ela. Zenos entra em pânico porque não consegue ver a menina com clareza para lançar um feitiço de defesa, e corre para protegê-la. Ele não consegue alcançá-la antes da queda do Golem, mas, surpreendentemente, a criatura faz um esforço para protegê-la. Zenos fica confuso com isso, mas começa a escanear o Golem enquanto a garota foge. Logo termina a varredura, e, nesse momento, Carmela se aproxima. Ela diz que o Golem está se comportando de maneira estranha, e Zenos lhe responde que o Golem não é completamente artificial. Ele explica que o núcleo do Golem está na metade esquerda de seu peito, e não é apenas uma pedra mágica, mas também algo que o paralisa. Guy observa tudo à distância e sorri para si mesmo ao ver Zenos descobrindo seu truque. Ele só tinha pedras mágicas imperfeitas para trabalhar, e a melhor maneira de criar núcleos de Golem era combiná-las com um humano. No entanto, Golems criados dessa forma são difíceis de controlar. Mas Guy pensava que, como Aston era um idiota cheio de emoções negativas, não seria tão difícil controlá-lo. Ele fez o ruivo acreditar que a pedra mágica era necessária para sua vingança, e o fundiu com ela para criar o núcleo do Golem. Agora ele queria ver se Zenos conseguiria matar um velho amigo para salvar as favelas. Porém, Enos planeja resolver a luta com Aston pessoalmente. Ele pede para as meninas se afastarem, pois apenas ele pode lidar com a situação agora, e elas obedecem.
Carmela também se retira, porque o sol está prestes a nascer, deixando Zeno sozinho com o Golem. Ele tem certeza de que Aston está dentro dele. Ele diz que parece inacreditável que um egoísta como Aston tenha salvo uma criança, mas então lembra que a razão pela qual Aston era obcecado por dinheiro era porque sua irmã morreu de uma doença, e ele não tinha o dinheiro necessário para salvá-la. Zenos pergunta a ele se a garota lhe lembrava da irmã, e pensa que Aston ainda tem um pouco de humanidade, mas já é tarde demais para ele. Ele cria uma lâmina usando mana e avança contra o Golem, cortando ambos os braços dele com precisão. Quando o Golem ruge, Enos ataca novamente e corta seu peito com toda a força, expondo Aston que está preso dentro dele. Enos diz a Aston que esse é o fim, e o corta sem hesitar. Guy fica bastante surpreso ao ver isso, porque não esperava que Zenos fosse tão implacável, mas também entende que ele poderia querer se vingar de todo o mau tratamento. Decide ir embora, desapontado. Mas então vê algo estranho. Enos não está apenas cortando Aston, ele também o está curando ao mesmo tempo. Ele destrói as partes do corpo de Aston fundidas com a pedra mágica, em seguida, as regenera instantaneamente, transformando-as em um corpo humano normal. É realmente exaustivo, mas Zenos continua fazendo isso. Guy fica boquiaberto ao ver isso. Ele não consegue acreditar que Zenos ainda tenha tanta energia e precisão mesmo após curar centenas de pessoas. Ele ainda não consegue processar que alguém tão habilidoso como ele possa existir, e começa a repensar sua estratégia. Enquanto isso, Enos diz a Aston que seria melhor para o mundo se ele morresse ali. Mas ele não pode deixar isso acontecer, porque alguém precisa pagar pelos danos causados às favelas, e pela taxa dele por curar as pessoas a noite inteira. Então, ele manterá Aston vivo para obter dinheiro dele e de seu cúmplice. A outra razão é que Aston fez 2 grandes favores a ele no passado. O primeiro foi tirá-lo da rua, e o segundo foi dar-lhe a moeda de ouro como pagamento, que o ajudou a libertar Lily, e essa decisão mudou sua vida. Zenos acrescenta que a razão final e mais importante é que ele é um curandeiro, e não pode deixar ninguém morrer sob sua vigilância. Com isso, ele golpeia a pedra mágica no coração de Aston com toda a força, despedaçando-a. Logo, Aston está completamente livre da pedra mágica. Enquanto está de joelhos, ele admite que Zenos é tão excepcional que chega a dar náusea. Ele o viu defendendo as meninas semi-humanas mais cedo, e agora percebe que ele estava fazendo a mesma coisa com o grupo delas também. Ele cai no chão, pedindo perdão a Zenos mesmo sabendo que não merece. Zenos lhe diz para se levantar, e Aston responde que não se levantará até ser perdoado. Mas Zenos lhe diz para se apressar, pois precisa socá-lo no rosto. Aston fica boquiaberto, mas então Zenos usa o último pouco de sua mana para aumentar o impacto de seu soco em 10 vezes. Ele começa a andar para trás, mas Zenos sorri de maneira sinistra, dizendo que outra razão pela qual não deixou Aston morrer antes foi porque não conseguiu socá-lo no rosto. Então, com isso, ele soca Aston com toda a sua força e o manda voando. Aston volta a si alguns minutos depois e encontra Cria ao seu lado. Ele pergunta onde está Zenos, e ela responde que o encontrou no caminho e que ele lhe contou todos os detalhes. Ela diz que é um milagre que ninguém tenha se ferido nesse incidente, e que Aston deverá a Zenos pelo resto de sua vida. Ela então procede para prendê-lo por uma longa lista de crimes, acrescentando também a indecência pública. Aston só percebe então que está sentado nu. Cria lhe entrega uma mensagem de Zenos, dizendo que pegou sua espada para vendê-la e pagar pelos prejuízos. Aston percebe que agora ele realmente não tem mais nada, nem suas roupas. No entanto, Enos lhe deixou um presente de despedida, uma única moeda de ouro, igual ao pagamento que ele recebeu. Cria acrescenta que Zenos nunca mais quer vê-lo. E Aston começa a chorar como uma criança ao ouvir isso. Enquanto isso, Enos arrasta os pés enquanto caminha para casa, mas encontra as meninas semi-humanas no caminho, que o apoiam, mesmo quando ele lhes diz que está bem. Logo eles chegam à sua casa, e Ellie imediatamente serve uma xícara de chá para Zenos, dando-lhe as boas-vindas de volta, pois ela tinha certeza de que ele voltaria para casa ileso. Alguns dias depois, que visita Zenos para informá-lo sobre a investigação do incidente com o Golum. Ela diz que ainda não encontraram provas concretas, mas acreditam que a pessoa por trás do Golum era um tal de Guy. Enos jura que vai encontrar Guy um dia e cobrar todo o dinheiro que ele deve, com juros. Que comenta que isso será difícil, pois Guy não deixou nenhum rastro, e o prédio onde ele encontrou estava completamente limpo e abandonado antes da chegada dos cavaleiros. Zofia também fez algumas investigações e descobriu que o Guy havia entrado recentemente na guilda subterrânea, e tende a agir sozinho. Linda ouviu histórias parecidas, e Livy diz que é comum na guilda subterrânea não se intrometer nos assuntos alheios.
Ela acredita que, mesmo interrogando pessoas na guilda, eles não vão conseguir muita coisa. Que afirma que o Guy foi colocado na lista de procurados e os cavaleiros estão em seu encalço, mas dado quanto ele apagou sua presença, pode ser que não encontrem nada. As 3 líderes das gangues acreditam que o Guy vai sair do esconderijo em breve e será difícil lidar com ele. Que pede para que parem de fazer suposições aleatórias, pois não é assim que as coisas funcionam, mas elas a chamam de hipócrita, dizendo que ela também está apenas especulando. Que explica que ela tem experiência e informações necessárias para criar teorias, o que é diferente de apenas adivinhar. Zenos comenta que é bom que estejam discutindo como pessoas civilizadas, mas pede que pelo menos se encarem enquanto falam, pois isso o deixa desconfortável. Que diz que, como uma respeitada cavaleira real, não pode sentar-se à mesa com 3 líderes de gangue. E as meninas demônios respondem que também não querem ela lá. Zenos, sem paciência para as bobagens, as expulsa da clínica porque quer descansar. Ele então se senta para relaxar, lendo alguns livros, quando Lily se aproxima, preocupada. Ela comenta que Zenos parece cansado desde o ataque do Golum e sugere algo para ele se sentir melhor. Os 2 deveriam ir juntos a uma instância termal. Quando ela está prestes a dizer isso, Zofia entra de repente, surpreendendo Lily. Zofia sugere que, como o incidente do Golum ainda está pesando na mente de Zenos, eles deveriam ir para uma fonte termal. Zenos parece gostar da ideia, mas Lily fica irritada por perder o crédito pela sugestão. Zofia sai, e logo depois Linda aparece procurando algo, começando a mesma conversa sobre o ataque do Golum e sugerindo ir à fonte termal. Zenos diz que é uma boa ideia, mas antes que ele diga que já havia combinado com Zofia, Linda sai dizendo que ele prometeu ir com ela. Agora Lily fica ainda mais chateada. Logo depois, Loel aparece, e Zenos pergunta agressivamente se ela também veio convidá-lo para a fonte termal, o que a deixa envergonhada. Ela comenta que devem ser almas gêmeas por pensarem igual, mas Zenos responde que suas verdadeiras almas gêmeas são Linda e Zofia, já que tiveram a mesma ideia. Sonis também aparece, e Zenos percebe que ela também quer ir à fonte termal. Frustrado, diz que é uma boa ideia. Lily fica realmente magoada e se cala, enquanto Zenos se pergunta por que as garotas estão tão obcecadas com as fontes termais. Ele então pergunta a Lily o que ela queria dizer antes, e ela grita que não era nada importante. Carmela chega logo depois, provocando Lily por ter sido derrotada por todas as rivais, e diz a Zenos que não vai à fonte termal há anos, então também vai com eles. Pouco depois, Enos vai para a fonte termal para relaxar e aliviar o cansaço do corpo. Ele pensa que seu plano original de ser um curandeiro subterrâneo e viver uma vida tranquila está longe de acontecer, porque as coisas já saíram do controle. Ainda assim, ele gosta desses momentos de relaxamento privado. Mal sabe ele que essa tranquilidade não vai durar muito, porque a porta do banho se abre de repente. Zofia entra. Zenos entra em pânico, dizendo que aquele é o banho dos homens. Ela responde que colocou uma placa dizendo que o banho estava sendo limpo para que ninguém entrasse. Zofia entra na água e diz a Zenos que quer ser ainda mais agressiva para provocá-lo, mas sabe que não é uma boa ideia. Ela começa a contar como mudou depois de conhecê-lo e vai se aproximando, tentando distraí-lo com a conversa. Zenos percebe, e Zofia decide ser agressiva, lutando com ele para chegar mais perto. Nesse momento, Linga aparece e pula em Zenos, dizendo que está se sentindo tonta. Zofia a segura, e as duas começam a brigar. De repente, Li surge da água dizendo que estava esperando por Zenos o tempo todo ali. Linda e Zofia atacam Li. Enquanto as 3 brigam, Enos se afasta procurando paz. Então, Kri entra na sala gritando com as garotas demônios por serem sem vergonha, já que aquele é o banho dos homens. As garotas dizem para ela parar de agir como se não estivesse ali por Zenos também, e as 4 começam a brigar entre si. Zenos finalmente se irrita o suficiente para mandá-las embora, e elas vão para o banho feminino. Coincidentemente, a curandeira chamada Yun também está lá, porque estava na cidade a trabalho. Ela se surpreende ao ver garotas de espécies diferentes juntas. Depois, descobre que o grupo delas também inclui uma elfa e um espectro. Han tenta exercitar Carmela assim que a vê, mas Carmela simplesmente atravessa a parede e entra no banho masculino para importunar Zenos. Logo depois, todos se reúnem para jantar, mas apesar de querer sentar com todos, que perde para o orgulho e senta em uma mesa separada. Mais tarde, Enos coloca Lily para dormir e vai beber com Carmela. Ele ainda parece cansado, então ela pergunta se o jantar não foi agradável. Ele responde que no começo foi bom, mas depois as garotas começaram uma competição de bebida, e a vencedora poderia sentar no colo dele. No fim, todas desmaiaram, e Zenos teve que levá-las para seus quartos.
Carmela diz para ele aproveitar esses momentos bobos enquanto duram, pois logo será arrastado para assuntos complicados. Zenos pede para ela parar de amaldiçoá-lo e pergunta como ela chegou ali, já que é alérgica ao sol. Carmela explica que pode possuir coisas às quais está ligada e que, durante o dia, possuía um velho cajado que Lily carregava. Zenos pergunta se o cajado era dela quando estava viva, quer saber o que exatamente ela fazia, mas como sempre, ela se recusa a falar sobre o passado e serve uma bebida para ele. Na manhã seguinte, todos são acordados por uma explosão na cozinha, e é a primeira a reagir. Ela vai até a cozinha e encontra o dono caído no chão com queimaduras graves, pois as pedras de fogo explodiram. Ela começa a dar os primeiros socorros, dizendo à esposa dele que ele precisa ir ao hospital para tratamento adequado, e mesmo assim pode não conseguir usar a mão novamente. Nesse momento, Enos chega, e Hillman pede ajuda para levar o dono ao hospital mais próximo, onde há círculos de cura avançados. Enos nunca ouviu falar dessas coisas e fica curioso, mas diz que o homem não precisa ir ao hospital para esse tipo de ferimento. Ele se afasta dizendo que sua carona já chegou, mas antes de ir, cura o homem de graça porque gostou da comida que ele fez. Fica desapontada, achando que Zenos abandonou o homem ferido, mas o dono levanta, pergunta o que aconteceu, e está completamente bem. Fica pasma ao perceber que Zenos deve ser um dos curandeiros mais elitizados para tratar uma lesão tão grave instantaneamente. Quando volta ao hospital real, conta tudo ao seu chefe. Ele diz que o país gostaria de contratar Zenos, se ele for tão habilidoso, mas acha que não tem informações suficientes para encontrá-lo. Como Zenos curou a pessoa e saiu sem pedir dinheiro, ele deve ser um bom homem e podem deixá-lo em paz. Porém, ao ouvir que ele usava um sobretudo preto, o chefe fica curioso e decide procurar Zenos pessoalmente. Han pergunta o que mudou sua opinião, e ele responde que quer conhecer outro curandeiro elite como ele. Dias depois, o irmão de Sofia aparece com um homem desacordado, o chefe de Hillman. O homem foi encontrado nos esgotos, tossindo sangue, e o irmão o trouxe para Zenos. Zenos o coloca na mesa e começa a examinar o corpo em busca de doenças. Descobre que os pulmões estão em estado grave devido a uma doença chamada pulmão vermelho. Ele pede para Ellie e o lagarto se afastarem, pois a doença é mais mortal que ebola e mais contagiosa que Covid. Logo, desconfia do diagnóstico, já que a doença foi erradicada anos atrás por um remédio. Enquanto pensa em outras possibilidades, o homem se levanta e elogia Zenos pelo diagnóstico. Ele se apresenta como Hernardo, um curandeiro elite do Hospital Real. Zenos pergunta o que ele está fazendo ali. Hillman chega correndo, preocupada com Hernardo, que se deixou adoecer de propósito para encontrar Zenos. Zenos pergunta se ele realmente tem o pulmão vermelho. Hernardo tosse sangue e explica que tomou um remédio que apenas copia os sintomas da doença, seguido de um antídoto para melhorar rapidamente. Zenos quer saber onde ele conseguiu esses remédios. Hernardo diz que os fez enquanto buscava a cura para a doença. Zenos percebe que Hernardo é importante, e Hillman começa a idolatrá-lo, dizendo que ele descobriu curas para várias doenças perigosas, ganhando o título de curandeiro elite. Hernardo comenta que estava curioso para conhecer Zenos, que ouviu falar ser um curandeiro underground habilidoso, com sobretudo preto, mas não era o homem que procurava. Zenos explica que o sobretudo era do mestre dele, cujo nome nunca soube. Hernardo sente que Zenos é aluno do homem que procura e pede para ele trabalhar no Hospital Real, pois há um caso complicado. Nesse momento, as 3 meninas demumanas chegam, alertadas por Carmela, preparadas para enfrentar Hillman caso tentem levar Zenos. Hernardo decide mudar de tática. Ele propõe transformar isso em uma missão oficial para contratar Zenos temporariamente, e ele acha uma boa ideia. As garotas não gostam, mas Zenos diz que precisa de curandeiros elite agora que foi exposto. Além disso, lembra que o remédio para o pulmão vermelho era distribuído de graça nos esgotos no passado, então quer retribuir a dívida. Também quer saber mais sobre seu mestre, pois parece que Hernardo o conheceu. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Como parte do acordos, Eno segue para o Hospital Real acompanhado de uma humana e fica genuinamente surpreso com o quão gigantesco é o lugar. Eles eventualmente chegam ao escritório de Hernardo e, uma vez que Zenos está acomodado, Bernardo começa a expor os termos do trabalho que tem em mente para ele.
Houve uma série de desaparecimentos recentemente e ele quer que Zenos investigue. Zenos não tem problema em aceitar o trabalho, mas aponta que reconhecimento não é exatamente o seu ponto forte, então pergunta a Hernardo se ele tem certeza de que quer alguém como ele lidando com esse tipo de tarefa. Hernardo explica que, como membro recém-nomeado do Hospital Real, Enos terá acesso a vários programas especializados, então reunir informações deve ser relativamente fácil. Ainda assim, Enos está preocupado que, se atrair muita atenção, alguém possa eventualmente descobrir sua identidade. Hernardo diz para ele não se estressar com isso porque já criou uma história de fundo para Zenos. A partir de agora, se alguém perguntar, Enos acabou de voltar de um intercâmbio no exterior. Enos não está totalmente convencido de que isso vá colar, especialmente com outros curandeiros habilidosos por perto, mas Hernardo diz que, enquanto ele estiver endossando Zenos, ninguém vai investigar mais a fundo. Depois disso, a humana acompanha Zenos até os dormitórios do hospital, onde ele vai ficar pelas próximas semanas, e para sua surpresa, ele encontra Lily já esperando por ele. Ele imediatamente pergunta o que ela está fazendo ali, e a humana explica que Hernardo aprovou a papelada para permitir que Lily se mudasse. De acordo com a política do hospital, curandeiros têm permissão para morar com membros da família ou cônjuges, então Lily brinca dizendo que isso a torna esposa de Zeno agora, mas, na verdade, a humana apenas a registrou como irmã mais nova de Zeno. Ela foi quem insistiu para que Lily viesse para cá em primeiro lugar, já que achou que Zenos ficaria mais confortável tendo alguém familiar por perto. E, sinceramente, ele estava nervoso em deixar Lily para trás, então aprecia o gesto. Então a humana sai para dar tempo a Zenos de se acomodar, mas logo depois que ela sai, Carmela também aparece. Zenos entende por que Lily está ali, mas não consegue, de jeito nenhum, entender por que Carmela viria até a capital. Não que ela tenha algum grande motivo, ela só gosta de mexer com Zenos, já que coisas malucas tendem a acontecer sempre que ele está por perto. Zenos aponta que, com todos os curandeiros neste prédio, ela corre o risco de ser exorcizada se alguém a vir, mas Carmela não parece nem um pouco preocupada. Porque, além de Zenos, realmente não há muitos curandeiros ali poderosos o bastante para exorcizá-la, de qualquer forma. Um pouco mais tarde, Enos está sentado na cafeteria com a humana, e ela pergunta como ele está se adaptando ao novo lugar até agora. Zeno diz que não está tão ruim, mas que as coisas estão prestes a ficar agitadas e que ele ainda não tem ideia de como conseguir uma licença oficial de curandeiro. A humana diz que pode guiá-lo pelo processo, já que sabe como funciona. Primeiro, você tem que passar em um teste de aptidão de curandeiro. Se passar, você é aceito na Academia Real de Cura. A partir daí, são anos de estudos brutais, e se você sobreviver àquela __, pode fazer o exame final para conseguir sua licença de curandeiro. Isso parece um pesadelo, então Zenos não consegue acreditar que existam pessoas realmente dispostas a passar por tudo isso. Mas a humana diz que isso é só o começo. Depois de licenciado, você precisa fazer outra rodada de exames se quiser se tornar um aventureiro ou trabalhar sob contratos militares. Existem ainda mais exigências se quiser subir nas fileiras dos curandeiros. A maioria das pessoas nesta instalação está aqui para fazer pesquisa ou elevar seu nível acadêmico, mas tudo isso parece demais para Zenos. Ele a interrompe e pede que vá direto à parte sobre as pessoas desaparecidas. Ewan explica que uma das pessoas que sumiu se chamava Fred, e ele era um curandeiro de alto nível e pesquisador. O cara era conhecido por ser gentil e brilhante quando se tratava de medicina, e até disse a ela que a Fred teve um papel importante no desenvolvimento da cura para a doença do pulmão vermelho. Zenos acha que Alfred parece alguém que vale a pena salvar, mas ainda não sabe muito sobre a situação, então pergunta se há alguma pista. Nesse momento, as portas da cafeteria se abrem e Goldrin entra. Zenos pergunta quem é aquele cara, e a humana diz que é o vice-diretor do Hospital Real, também um curandeiro avançado de classe 7. Zenos não fazendo ideia do que significa classe 7, então a humana explica. Curandeiros são classificados em 3 categorias, iniciante, avançado e elite, e cada categoria tem 7 níveis. Então, um curandeiro avançado de nível 7 é o ponto mais alto que se pode alcançar antes de chegar ao status elite. Em resumo, Goldrin é alguém importante por aqui, e aparentemente ele está tentando se tornar o próximo diretor do hospital. O diretor atual mal aparece mais, porque é muito velho, então Goldrin basicamente comanda o lugar agora. Mas sob sua liderança, as coisas mudaram bastante, e não necessariamente para melhor. Segundo a humana, os ricos recebem tratamento VIP sempre que ficam doentes, enquanto os pobres têm sorte se saírem com uma bolsa de gelo e um adesivo barato.
Goldring nem se preocupa mais em melhorar suas habilidades de cura, e dizem por aí que ele comprou o caminho até o nível 7. Enos já tem uma boa noção do tipo de cara que Goldring é e, honestamente, preferiria ficar bem longe dele. Mas evitá-lo não é realmente uma opção, já que a humana acredita que ele pode estar envolvido no desaparecimento de Alfred. Gold é conhecido por atrair todo curandeiro habilidoso que consegue encontrar para melhorar sua imagem, e Alfred era um desses talentos de destaque. Enos pergunta se Goldring já fez uma declaração pública sobre o desaparecimento de Alfred, mas aparentemente ele negou ter qualquer coisa a ver com isso. Enos entende o que precisa ser feito, mas a questão é, como diabos ele vai se aproximar de alguém tão alto na hierarquia? Mas a Hillman diz para ele não se estressar com isso. Se Zenos mostrar suas habilidades insanas de cura durante um dos programas do hospital, Gold com certeza vai notar ele mais cedo ou mais tarde. Enos sabe que é bom, mas nunca realmente enfrentou outros curandeiros antes, então ele não faz ideia de como se compara. Mas ele está disposto a tentar. Nesse momento, um dos colegas da Hillman, chamado Crescent, se aproxima e pergunta por que ela está se escondendo no canto sem ele. A Hillman diz que pode comer onde quiser. Crescent entende errado e acha que ela está só provocando ele. Então ele nota Zenos e percebe que ele é o cara apoiado por um curandeiro de elite, o que o deixa com inveja. Mas em vez de começar uma briga, ele apenas solta uma indireta passivo-agressiva dizendo a Zenos para não envergonhar seu patrocinador e vai embora. Zenos se vira para Hillman e pergunta do que aquilo se tratava. Ela explica que Crescent é um colega de classe dela e costumava ser decente, mas desde que Gold o recrutou, o ego dele saiu do controle. Zenos então se lembra dos seus primeiros dias. Quando ainda era criança, ele encontrou um cadáver em um beco e começou a praticar sua magia nele, esperando trazê-lo de volta. Mas justo quando estava prestes a levantar o morto, seu futuro mestre deu um tapa na cabeça dele. O cara disse para ele não desperdiçar seu talento com cadáveres e aprender a ajudar os vivos. E foi nesse dia que sua vida mudou. O homem acolheu Zenos e começou a ensiná-lo magia de cura ao lado de outra aluna chamada Veritra. Em apenas um ano, os dois já eram habilidosos o suficiente para tratar ferimentos sérios. Mas mesmo assim, o mestre deles os alertou: curar alguns cortes e hematomas é só trabalho de nível iniciante. Você ainda é um curandeiro de terceira categoria até aprender o que realmente significa curar. De volta ao presente, Enos está assistindo sua primeira aula na academia, e o tema do dia é, por acaso, criaturas mortas-vivas. Enquanto o professor mergulha na lição, Enos fica meio impressionado. Não porque esteja aprendendo algo novo, já que aprendeu tudo isso durante seus dias como aventureiro, mas pela forma como o conteúdo é apresentado, o que o torna fácil de entender até para alguém sem experiência de campo. O instrutor então abre espaço para perguntas, e um dos alunos levanta a mão para perguntar sobre espectros. Infelizmente, o professor não tem muito a oferecer sobre o assunto. Tudo o que ele realmente diz é que os espectros estão no topo da hierarquia dos mortos-vivos. Encontros com eles são raros, e na maioria dos casos, terminam com todo o grupo de aventureiros sendo dizimado. O conselho dele é fugir, especialmente se o espectro for capaz de falar. Esse nível de intelecto geralmente significa que você está lidando com algo assustadoramente forte. Enos fica meio perturbado com isso, considerando que literalmente tem um espectro falante morando em casa com Lily. Ele nunca percebeu que Carmela era tão perigosa, mas ele não vai dizer nada e causar pânico. O professor então pergunta se alguém já enfrentou mortos-vivos antes. O primeiro a se levantar é, claro, Crescent. Ele se apresenta com exagero demais e se gaba de como costumava ser um aventureiro e já derrotou cerca de 30 fantasmas. Isso empolga a turma, então todos começam a aplaudir e a animá-lo, o que só alimenta ainda mais o ego dele. Então ele percebe que Zenos não está aplaudindo e decide provocá-lo, perguntando quantos fantasmas ele já exorcizou. Zenos poderia facilmente enfrentar 50 de uma vez se realmente se esforçasse, mas não quer chamar atenção, então diz casualmente que já lidou com 30 antes. Crescent imediatamente diz que é mentira, mas Zenos mantém a posição, esclarecendo que sim, ele lutou contra 30 fantasmas de uma vez, e a sala fica em completo silêncio. Os outros ficam em choque tentando processar o que ele acabou de dizer. Alguém pergunta como diabos isso é possível, e Zenos explica que uma vez entrou em um labirinto assombrado e foi cercado. Então apenas lançou feitiços de cura repetidamente até tudo ser eliminado. É aí que a turma percebe que ele está falando sobre o labirinto de Garmensan, um lugar tão perigoso que até aventureiros de classe ouro normalmente evitam. Então a sala enlouquece. Todos estão seriamente impressionados, exceto Crescent,
que apenas fica emburrado, sem acreditar, ainda convencido de que Zenos está mentindo porque não há como ele ter sido superado daquele jeito. O foco da próxima aula é em círculos mágicos, e Crescem deliberadamente escolhe o assento bem ao lado de Zenos, determinado a provar que é melhor. Zenos nunca se importou muito com círculos mágicos e sempre achou que eram meio inúteis, mas ele ainda tem que aguentar a aula. O professor desenha um no quadro e então pergunta se alguém quer se voluntariar para recriá-lo na frente de todos. Crescem levanta a mão rapidamente e caminha confiantemente até a frente, claramente tentando se exibir. Ele desenha um círculo mágico perfeito para um feitiço de cura básico e o professor elogia sua precisão. Então Crescem sorri e diz ao professor que Zenos também gostaria de tentar. Zenos nunca planejou participar, mas agora foi arrastado para isso. Como disse antes, círculos mágicos nunca foram algo que ele prestou muita atenção, mas ele se lembra de um círculo estranho que seu mestre mostrou a ele anos atrás. Então ele vai até a frente e o desenha. Crescem começa a rir porque o círculo não se parece em nada com o que está nos livros. Mas quando o professor o vê, ele para imediatamente, completamente chocado. O que Zenos desenhou não é apenas cura básica, parece um círculo de regeneração, mas é diferente. Zenos confirma que é um círculo do tipo regeneração, mas é estranho. Se alguém estiver faltando vários dedos, esse feitiço fará crescer um aleatoriamente. É excessivamente complexo e consome 1 tonelada de mana, muito mais do que a maioria dos curandeiros poderia suportar. Mas Zenos o ativa com facilidade, até admitindo que é meio inútil para ele, já que pode fazer os dedos crescerem de volta mais rápido com seus próprios métodos. O professor rapidamente percebe que Zenos não é apenas talentoso, ele está em outro nível. Ele imediatamente o convida para se juntar ao seu grupo de pesquisa, mas Zenos recusa educadamente. Enquanto isso, Crescem está sentado ali, fervendo de raiva com toda a atenção que Zenos acabou de roubar dele. Mais tarde naquele mesmo dia, a notícia sobre esse estudante talentoso chega a Goldrin. Supostamente, ele é forte o suficiente para eliminar 30 fantasmas de uma só vez, mas Goldrin não tem tempo para boatos. Então outro membro da equipe entra correndo com a notícia de que vários mortos-vivos foram vistos ao redor do cemitério. Isso dá uma ideia a Gold. Enviar Zenos para lidar com isso, e se o garoto for realmente tão bom, talvez ele considere recrutá-lo. Naquela noite, Enos é enviado com um grupo de estudantes para uma missão de exorcismo, incluindo Crescem. Crescem assume a liderança, guiando os outros, mas eles acabam cercados rapidamente e Crescem começa a surtar. Quando as coisas estão prestes a dar errados, Enos lança um poderoso feitiço de cura e elimina todos os fantasmas em um instante. Enos diz a todos que fizeram um bom trabalho atraindo os fantasmas para que ele pudesse finalizá-los, mas antes mesmo de terminar a frase, Crescem o interrompe e reivindica o crédito pelo poderoso feitiço de cura. Os outros estudantes não fazem ideia do que realmente aconteceu, então acreditam nele quando ele diz que foi ele quem salvou o dia. Ele até diz a eles para irem se gabar aos professores sobre o quão incrível ele é. Então ele caminha até Zenos e diz diretamente que nunca vai reconhecer suas habilidades. Zenos sinceramente não se importa com a necessidade desesperada de atenção de Crescem, mas se Crescem realmente quer ser o herói, é melhor ele não sair ainda, porque a verdadeira ameaça ainda nem apareceu. Crescem não tem ideia do que diabo Zenos está falando, mas alguns segundos depois, o chão se rasga e um rei zumbi enorme sobe. Os estudantes estão em choque com algo tão perigoso realmente aparecendo, mas ainda não estão muito preocupados. Afinal, acham que Crescem vai lidar com isso, e ele vai ter que fazer isso sozinho porque nenhum deles vai se aproximar daquela coisa. Yuma e Zenos poderiam intervir, mas preferem não roubar os holofotes de Crescem, então decidem apenas observar e ver como tudo se desenrola. Para dar algum crédito a ele, Crescem realmente tenta. Ele tenta atacar o rei zumbi com seu feitiço de cura mais forte, mas mal causa dano. Não há como ele vencer essa luta, mas seu orgulho não o deixa recuar, então ele continua correndo em círculos tentando não ser esmagado. Enquanto todo esse caos acontece, Yuma diz a Zenos que mortos-vivos poderosos tendem a atrair os mais fracos, então é provável que os fantasmas de antes estivessem apenas seguindo o rei zumbi. Mas Zenos sente que há algo mais acontecendo aqui. De qualquer forma, Crescem está apanhando feio agora, e Zenos acha que é hora de intervir. Mas Yuma o impede por um momento. Ela ainda se importa com Crescem, mas quer que ele aprenda uma lição difícil primeiro. Crescem tem se mantido por conta própria usando feitiços de cura sempre que bate em uma parede, mas eventualmente o zumbi o pega. E justo quando está prestes a comê-lo, Zenos intervém. Ele se prepara para usar um de seus melhores feitiços, e quando está carregado, ele dispara Mega Eal.
Uma luz ofuscante inunda o campo de batalha. Uma onda de pura energia de cura incinera o monstro em decomposição até virar pó, e agora que o rei zumbi foi reduzido a cinzas, o trabalho finalmente está feito. Mas o comentário anterior de Human sobre mortos-vivos serem atraídos por outros mais poderosos começa a incomodar Zenos, e não demora muito para ele perceber que Carmela é a verdadeira razão de aqueles fantasmas e aquele zumbi terem aparecido ali em primeiro lugar.